Obrigada por mais uma viagem de caravana. A semana passada correu lindamente, por isso queria muito agradecer-vos. Esta semana tenho uma surpresa. Estão-se sempre a queixar que eu não trago homens e hoje trago um super interessante que ainda não vou contar quem é. Porque quero antes pedir para subscreverem o canal do YouTube, baixarem as aplicações, comentarem, é muito importante comentarem porque eu assim sinto-me mais perto e também posso modificar algumas coisas ou melhorar ou também só ouvir os vossos comentários positivos, que é tão bom. E pronto, sem mais demoras, vamos começar esta viagem. Virtude que mais gosta numa pessoa? Persistência. Porquê? Porque todas as coisas boas que nos rodeiam, aviões, tecnologia, telemóvel, medicina, os medicamentos, foram coisas tão difíceis de conseguir. E se não fosse a persistência dessas pessoas, se não fosse a persistência de Thomas Edison, a persistência... todas as grandes invenções, todas as coisas maravilhosas que nos ajudam, que eu sei que não foi fácil, eu fico imaginando um homem chegar no café e falar assim, vou fazer um avião. Como assim um avião? Não foi uma coisa que se faz no fim de semana, não é um curso de algumas horas, são projetos grandiosos, de pessoas que persistiram muito. Como é que alguém acreditou, não é? Como é que alguém acreditou, entendeu? Eu tenho, apesar de termos um aparato de tecnologia, ainda tem uma coisa que me impressiona muito, Rita, é o fax. O fax. Eu, quando tinha 15 anos, trabalhava no escritório e tinha que enviar fax, era uma das minhas funções, e eu enviava um fax do Rio de Janeiro para São Paulo. Como é que a cópia daquela folha vai entrar aqui, vai sair lá? E foi uma pessoa muito persistente que inventou o fax. Então, a persistência é pessoas persistentes, que às vezes são confundidas com teimosas, são pessoas que eu admiro muito. Em crianças, muito. Normalmente são teimosas. E nós erramos. Eu errei na educação, não é para ter visto como teimoso. Se calhar se trabalhava mais a vertente da persistência. Exatamente. Já ser teimoso e ralhamos com as crianças. E é tão bom, depois é mais velho, vai ser uma qualidade. Exatamente. E é mais novo, é um defeito. Exatamente, O melhor de Portugal? Tudo. Sério, tudo. Morei na Inglaterra, morei no Dubai, morei no Brasil. Eu gosto de tudo aqui. Costumo dizer que algumas pessoas levam isso a mal, mas Portugal, às vezes, nem me sinto no país, eu me sinto numa grande fazenda. Porque eu, às vezes, estou na Marquês de Pombal e passado 30, 35 minutos, 40, eu estou em Mafra. Exato. Isso não existe nas outras grandes cidades. Exatamente. Você, para sair do caos de Londres, tem que viajar 3 horas. Em Portugal, nós temos essa facilidade que, por exemplo, nós estamos aqui, né, no seu estúdio e em 1h30 eu consigo estar em Évora. Exatamente. Que é outro sotaque, outra gastronomia, outra cultura, outras cores da casa, outra forma de viver, em 1h30. Enquanto em países como Brasil, e América, Austrália, temos que fazer 12 horas de viagem mínimo para ver alguma coisa. Nós tínhamos um amigo diferente. australiano que ele dizia, as ondas aqui, ele vinha cá fazer bodyboard, as ondas aqui é no instante, o que é ir a Peniche, isto para mim é... Sim, é ali, nós tipo aí a Peniche, e eles, Peniche estão perto. Para mim, hoje eu uso o termo viajei para o Porto, mas quando eu cheguei aqui, eu ia ao Porto, mas para mim não era uma viagem. Do Brasil, 300 quilômetros não é viagem, né? Então, Portugal eu gosto de tudo. Um conselho para as mães cujos filhos, agora não, mas que saem à noite. Conversem muito sobre drogas, muito abertamente. Não conversem com o termo, cuidado com as drogas, deem nome, cocaína, heroína, LSD, MD. Sentem junto, abram um computador, vejam as drogas, vejam os efeitos. Vamos parar com essa mania de ensinar os miúdos. A droga é mal, como antes uma peça de fruta. Não, droga não é ruim, droga é bom, faz é mal. Portanto, o traficante de droga, quem vende droga numa discoteca, não vende droga dizendo que é ruim. Ele vende droga dizendo os efeitos benéficos da droga. E Exato. Toda droga tem um efeito benéfico. Toda droga tem um efeito benéfico a nível de euforia, de sensações, de feeling, não é? Sim. E o pai não tem tanto argumento, desculpa o termo, quanto o dealer. Então, acho que quando o seu filho manifestar, para já eu sou apologista que os miúdos têm que sair à noite, na minha opinião. Né? Porque eu acho que é um processo Aliás, normal. Coitados deles agora, não é? Sim, coitados deles agora, exatamente. Onde é que eles vão gastar forças? Exatamente. Eu trabalhei com muitos anos em espaço de diversão noturna,
Fui frequentador de base de discoteca, hoje menos devido ao estilo de vida que mudou, é mais jantares em casa de amigos, acho que é normal na minha idade, 40 anos. Também tem filhos e já tudo, tenho né? filhos e quer mais outra em casa. fase. É uma outra fase, ouvir uma música que eu quero ouvir com meus amigos. Mas sou abordado muitas vezes por pais de amigos meus, falei, pai, meu filho faz 16 anos. E a Constituição Portuguesa diz, não sou eu, que um miúdo de 16 anos pode entrar numa discoteca meia-noite e sair de lá às 7 da manhã. Portanto, quem criou a Constituição analisou essa idade e esses porquês. Agora, o pai e a mãe têm que perceberem que o mundo da noite, o filho dele tem 16 anos e vão estar lá outros miúdos de 30 e 35. Exatamente. E é um espaço, apesar de ser privado. Muito persistentes. Passarem a noite? Não, esses de 30 que passam drogas e não sei o que, muito persistentes. São profissionais. Exato. Eu também, quando quero publicar um livro, mando 500 e-mails para a minha editora e ligo para lá todos os dias. Claro, é o trabalho deles. Vamos lá publicar esse rapaz que vamos lá, o trabalho mau deles. É claro que o rapazinho que está vendendo droga, que está vendendo alguma coisa, né, alguma substância ilícita, não vai dizer para os nossos filhos, olha... Isso é perigoso. Isso é perigoso. Exato. Isso faz mal. É que você pode tomar um LSD e ficar cheio de emoções, e até achar que o Rio Tejo é muito giro. E no momento de super euforia, você mandar para dentro do rio. E acontece. Portanto, se os pais sentarem, explicarem tudo isto. Abram o Google, abram o YouTube. Às vezes nem os pais sabem, não é? Os pais têm muito medo. Os pais têm medo de falar de droga, aguce no filho, a vontade de experimentar. Eu acho que se ele vai sair à noite, tem que falar droga por droga, e principalmente essa coisa que eu falo sempre é polêmica. Nunca ensine aos seus filhos que droga é ruim. Droga faz mal. Ela faz mal. Exato. Mas sabe bem, quer dizer, porque senão não havia procura, não é? Exatamente, naquele período de tempo que está sob efeito de uma substância que foi feita por um químico, que ela vai te deixar com melhor capacidade de audição, um miúdo que é muito tímido, que tem uma dificuldade muito grande de falar com uma miúda. Sim, tornar-se mais extrovertido, mais confiante. Mas isso ele consegue através de exercícios naturais, de comunicação, através do esporte. Não é preciso se drogar. Eu acho que se calhar tem que se também olhar muito para a consequência. Exatamente. Dizer isto faz bem, mas isto tem esta consequência. Não, isto faz bem, quer dizer, isto faz-te sentir bem, mas tem esta consequência. Então vamos lá ver uma coisa. Eu, por causa do... Eu posso falar o nome de uma marca de medicamento? Pode, claro. Eu, por causa da prática excessiva de desporto muitos anos, virei praticamente um acionista da Voltaren, de Coflenac, né? Sim. Por causa das lesões. Mas se você lê a bula do Voltaren, você não toma aquilo. Exato. Portanto, fala-se muito pouco sobre os efeitos colaterais das drogas. Drogas lícitas, não lícitas. Sim, principalmente as não lícitas. Um miúdo que toma discotecas de música trans. Atenção, eu estou a falar de drogas, isso aqui não é um julgamento de valor ou moralista. Eu não consumo droga porque eu não gosto, mas não tem nada a ver com a moral da pessoa e nem considero que uma pessoa que use drogas, seja lá qual for, que isso vai interferir na qualidade do caráter dela. Agora, mas é normal que uma mãe se preocupe. Claro, e é saúde. Então, vamos a falar do efeito de saúde. Um comprimido de LSD que o miúdo toma em Lisboa foi feito num laboratório, sabe lá Deus aonde, por quem, quer dizer... falar com os miúdos, que na verdade são os nossos miúdos, são as nossas crianças, mesmo que a Constituição diga que eles possam entrar numa discoteca à meia-noite até às 6 da manhã, que o caminho da droga pode trazer danos irreversíveis à vida dele. Dependência é uma delas, loucura, esquizofrenia, várias patologias psiquiátricas. Isso eu estou dizendo aqui, não tenho essa formação, mas tem um amigo também que é desportista e é psiquiatra, é médico psiquiatra, converso muito com ele. E as pessoas não têm noção da quantidade de esquizofrênicos diagnosticados, que eram pessoas normais, bem enquadradas, por causa de uma droga, num festival, por causa de uma droga, de uma vez. Às vezes é uma vez. Eu também soube uma vez de um miúdo tomou uma coisa e nunca mais voltou. Quando fala, e depois o comportamento começa a mudar, mesmo não estando sob efeito da substância, os pais começam a notar, dá o primeiro surto, é internado e o médico fala, olha, é bipolar ou é esquizofrênico e isso não tem cura. Exato. Entendeu? Então eu acho que a viagem de, sei lá quantas horas, eu também não sou tão especialista assim nas drogas, mas as viagens de 2 e 3 horas com uma droga qualquer pode lhe dar,
Eu acho que os miúdos têm que aprender que não vale a pena uma vida inteira que eles têm pela frente. Exato. Na minha opinião. Eu estou nas 5 perguntas curtas, não foi nada curto. Vai me interrompendo, que senão eu não me calo. Não, eu também fico ali absorvida. Como é que gostava que os seus filhos o recordassem? Que eu era uma pessoa persistente. Muito persistente. Lá está. Palavra preferida? Mudança. Porquê? Porque o que eu sou hoje dependeu de mudar. Dependeu de mudar de país, dependeu de mudar de cultura, dependeu de mudar da forma de pensar, de agir, de me vestir, de pensar. Eu tive que mudar muito, né? Eu era um garoto do subúrbio do Rio de Janeiro que abandonou a escola no 7º ano, e mesmo assim até o 7º ano, às vezes que ia na escola eu entendia muito bem para aquilo servia. Portanto, cheguei a Portugal, aí diz 20, cheguei a Portugal com 19 anos, mal instruído, mal educado. Aí quando eu falo mal educado, não é de palavrões nem nada disso. Não é essa educação, né, que a gente leva para isso, né, não saber pegar nos talheres. Mal educado é nível de instrução. Fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, não sabia nada. Eu vejo, eu tenho um filho de 22 anos, eu olho para ele e falo, caramba, esse moleque sabe tanta coisa, eu não Quantos sabia filhos nada. Tem? Tenho 2. Mateus, de 22, e Lucas, de 12, que são 10 anos depois. As minhas maiores conquistas são os meus filhos. Então, às vezes até olho para o meu filho mais velho, principalmente, ele sabe tanta coisa com 22 anos. Claro que na parte técnica, né? Na parte teórica, né? Mas eu com 19 anos, eu sabia o quê? Eu não sabia nada. Eu não sabia o idioma, eu não tinha uma profissão. Eu não saberia estar aqui, eu não sabia nada. Era tudo muito no impulso. E eu percebi logo cedo que se eu quisesse chegar a algum lado, e às vezes o chegar a algum lado está sempre relacionado ao dinheiro, que é uma coisa muito boa na nossa vida. É o que eu falo, um iate que está aqui na Marina de Oeiras ou de Cascais foi comprado com dinheiro, mas o passe do transporte público também se compra com dinheiro. Claro. Tanto o dinheiro está em tudo. O carro mais barato, um Lamborghini, é preciso de dinheiro. Mas chegar lá está muito vinculado ao dinheiro. Eu tento não passar isso para os meus filhos. Chegar lá é estabelecer uma forma de viver, estar e caminhar nessa direção. Então chegou um ponto na minha vida que eu percebi que se eu não mudasse, eu não iria me tornar a pessoa, ou os exemplos de pessoas que eu comecei a conviver, que eu queria ser, que eu admirava. E eu não tive a mesma criação que eles, eu não nasci na mesma cidade que eles, nem frequentei os mesmos colégios que eles. Então, como é que eu ia fazer aquilo? Como é que eu ia chegar? Só mudando. Só mudando. Nasceu no Rio de Janeiro, veio com 20 anos para Portugal, já com um filho, em busca de uma oportunidade. Tem o curso de argumento para cinema. Foi empregado de mesa, segurança na noite, função que inspirou o seu primeiro livro, Máfias da Noite. Hoje é professor e campeão de jiu-jitsu, cá e no Reino Unido. Recentemente escreveu o livro O Último da Fila, um romance incrível, onde vai até à sua infância numa das mais pobres e violentas regiões do Rio de Janeiro, onde viu serem mortos vários amigos. Estou super feliz de ter comigo na caravana Marlon Queiroz. Sei que vai ser uma viagem intensa, mas cheia de esperança. E também acabei de saber que caravanas é a sua praia. A caravana, o caravanismo entrou, a minha esposa... No Brasil não tem muita caravana, né? Não tem muita essa cultura. É uma coisa um bocado de filme americano. Aí quando nós viemos viver em Portugal, aqui tem muito mais caravanas, e nós passávamos por elas, e minha esposa dizia, um dia eu vou fazer um passeio nisso. Só que não tínhamos viabilidade financeira, nem sequer para alugar um. Pois a vida foi tomando outros moldes, graças a Deus. E um dia eu morava em Dubai e viemos a Portugal de férias. E lá, vamos alugar uma autocaravana por 5 dias e vamos ver se a gente gosta. Foi amor à primeira vista. Foi. Eu lembro quando eu entreguei a caravana ao dono, né? Eu disse, eu vou comprar uma coisa dessa e vou ter uma coisa dessa para esta vida. Depois comprei uma muito antiga, depois remodelei ela toda. E faz isso, não é? Está a remodelar. Agora eu estou a remodelar ela toda e meus filhos apelidaram ela de casinha, né? A nossa casinha. E fomos fazendo viagem por Portugal e todos os anos e conhecendo os lugares, autocaravana. Depois aquilo foi muito giro, porque era uma paixão da minha mulher, virou a minha paixão e a paixão dos meus filhos. E queremos comprar uma melhor, já temos um plano.
já temos um plano de viver numa autocaravana, não há de eterno, mas eu quero... agora essa história do teletrabalho, e tá tudo... É muito estranho, porque eu e a minha esposa passamos 2 anos projetando como é que nós íamos fazer com o meu filho, com o Lucas, né? Que já está na universidade. Como é que nós íamos fazer com o Lucas para estudar. E um amigo nosso estava explicando sobre o homeschooling, estudar a partir de casa, que nós queríamos viver 1 ano na autocaravana. Sim. Manter a nossa casa, claro, mas estar 1 ano na autocaravana. Só que esse projeto foi interrompido com todas as mudanças que teve, Covid, não sei o quê, mas é um projeto de gaveta que nós queremos concretizar, assim, que acho que o mundo normalizar, né? Nós queremos fazer uma viagem pela Europa, 1 ano. Como é que foi com a sua mulher que veio para Portugal? Já? Foi. E vocês também têm, já vamos falar disso, uma Sim, história juntos sim. incrível. Como é que aos 20 anos... Ela é persistente, né? Porque para me aturar. Como é que aos 20 anos resolveram vir-se embora? Já vamos falar um bocadinho da sua infância no Brasil, mas como é que aos 20 anos disseram, vamos embora? Como é que começou essa mudança? Assim, quando eu conheci a minha esposa, né? Eu tinha 18 anos na altura. É uma história muito gira que eu durante muitos anos eu tinha muita dificuldade em falar nisso. Hoje em dia eu já não tenho. Nem sei porque tinha, mas pronto, vou encurtar, que senão dou muita volta. Quando eu conheci a minha esposa, o Matheus já existia. O Matheus foi um presente de Deus. Ela teve um namorado antes de mim, depois teve um bebê maravilhoso, lindo, Matheus. É uma história engraçada, porque eu sempre dizia que um dia que eu tivesse um filho seria Matheus. Ah, sério? Seria Matheus. E é o filho que você diz que é filho? Digo não, é. E é? Não digo, mas é seu filho? É. A ciência pode falar o que ela quiser. Já percebi. Portanto, eu sou mais pai do meu filho do que o meu pai foi meu pai. Exato, e a ciência diz... Pai é quem cria. Se eu cuspir para um copinho, meu pai também vai dizer que eu sou filho dele, mas de pai tem pouco, mas não quero entrar por esse mérito. Entretanto, ela já tinha um bebê de 1 ano, e eu me apaixonei por ela e pelo bebê, por essa coisa toda. Depois, com 18 anos? Com 18 anos, aí me colocaram numa cruz, os amigos todos, tu é maluco, e não sei o que, tu é doido, que não sei o que. Com tanta mulher. Olha, o que eu mais ouvi na vida, você não tem noção. Eu fui criado para ser machista, os homens são criados para ser machismo. Quem criou o machismo foi a mulher, desculpa, mas isso depois é uma outra conversa. Quem criou o machismo foi a mulher. Eu fui educado para ser machista, a sociedade agora mudou muito, a mulher tem seu espaço. Eu consegui me libertar disso, sempre quis que minha mulher fosse uma mulher independente, sempre quis que minha mulher trabalhasse e fosse o oposto do que eram as mulheres da minha geração, minha mãe, as minhas tias. E a minha mulher, completamente ao contrário, a mulher, eu chamo de mulher moderna, normal, Exato. como a Rita, normal. Exato. E os seus amigos sentam... Meus amigos... Estás maluco. Estás maluco, por que isso, tanta mulher no mundo? E eu estava realmente apaixonado. Claro, o que é que interessa, não é as outras. A paixão é um estágio de loucura, claro que sim, provado cientificamente, né, que você perde um bocado ali o senso do que é normal, mas é maravilhoso. Esse estágio passou... E sobrou mesmo a vontade de querer estar com aquela miúda, que na época também era uma miúda. Entretanto, fui conversar com um grande amigo meu, que é um tio, que é um grande amigo, e ele disse que eu deveria me abraçar a causa que me fazia feliz. Só que era muito difícil, porque, veja bem, no meio tão machista, assumir uma paternidade, porque não podia ficar uma coisa dúbia, porque nós namoramos 3 meses e fomos morar juntos. Sim. Portanto, não era minha namorada, era minha esposa, portanto... infantário, fraldas, e no Brasil, eu sem dinheiro, trabalhava num posto de gasolina, veja bem, nessas lojas que tem os hotéis. Conveniência. Loja de conveniência, exatamente. Eu trabalhava numa loja de conveniência, portanto, não era um emprego que te dê estabilidade para sustentar uma família. O ordenado que eu ganhava, a grande parte era para ajudar a minha família, e o que sobrava era para mim, para fazer a minha vidinha de miúdo, que era ir à discoteca, né? Exato. Pagar a minha academia de jiu-jitsu e pronto, e pouco mais, e ajudar a minha mãe, que eu ajudava sempre muito, tinha uma responsabilidade muito grande. Portanto, eu tive que ir contra muito preconceito de pessoas, mas gira uma coisa que é aquela coisa do perdão. O primeiro filme que eu escrevi foi sobre perdão. Eu fiquei com muito rancor das barbaridades que eu ouvi, coisas muito duras, mas é giro que hoje o Matheus tem 22 anos e essas mesmas pessoas que falou que eu era maluco, estava cheio de gajas na rua, não sei o quê. E aquela coisa de que se você
casar com uma mulher... Olha que isso não acabou ainda não, gente. Isso existe. Se você casar com uma mulher que tem filho, há um certo preconceito em relação a isso. Eu não entendo muito bem por quê. E essa coisa do otário. Eu ouvi muito isso. Você é um otário. Mas otário por quê? Eu não fiz nada de mal. Só me apaixonei. Só me apaixonei por uma miúda linda, gira. Isto não se comanda, não é? Não. Pois, eu ouvia muito Janis Joplin. Ela fazia onda de Janis Joplin. Minha mulher, assim, até hoje ela é assim. Ela é muito natural na forma de viver e me apaixonei, de repente, tu é um otário, tu é um panasca, só porque ela tem um bebê, o bebê é lindo, é miúdo, é Isso eram mais homens ou mulheres também? É mais homens? Olha que coisa mais absurda. A maioria eram mulheres, não é? Minhas amigas. Sério? Sim. Mas isso é porque se calhar ficavam com ciúmes. Não é só ciúme, a sociedade foi montada de uma forma muito machista. Eu acho tão bonito quando acontece esta segunda oportunidade, não é? Para uma pessoa... E um homem se apaixona e ainda se apaixona pelo filho. Claro. É tão bonito. E me enriqueceu, né? E porque não deve ser fácil, não é? É difícil, não é fácil. difícil. Entrar assim de repente. É difícil. Depois, não é? É difícil, Rita, e eu, de todos os meus projetos de gaveta, eu tenho muita vontade, um desejo que eu tenho que amadurecer, que eu queria dar a cara e falar para todos os pais, que eu chamo que o termo que se usa é pai afetivo, né? Que não tem o DNA envolvido. Sim. Eu nunca fiz um teste de DNA, nem sei como é que funciona isso, nem preciso fazer. Eu sei o que eu sinto no meu coração pelo meu filho por mim. E não há DNA no mundo, até porque, eu vou dizer uma coisa, o Lucas tem o meu DNA, o mais novo. Exato. Mas se um médico agora falar que houve uma troca de bebê na maternidade, não vai mudar nada? Ninguém vai me tirar meu Luquinhas. É verdade. Então o DNA pouco vale. Portanto, tantos pais que não assumem. Como é que é possível, não é? Como então, é que é possível? E você sabe que quanto mais... que fogem a vida toda e que o miúdo cresce a saber quem é o pai e sem ser o pai. Quer ver a coisa mais absurda? São aquelas mulheres que têm que brigar na justiça pela pensão de alimentos. Sim. E eu penso assim, mas como é que Ou mulheres que privam o seu filho de conhecer o pai, que também existe. Isso aí, eu não entendo. As crianças não têm que estar nesses ambientes. Nessa guerra dos adultos. Porque é muito importante para elas, não é? Terem o pai, terem a mãe, se têm. Se têm, porque é que não... porque não, claro. Não é favorecer isso? Exatamente. E às vezes, como você falou, e o termo é mesmo esse, a guerra dos adultos, porque o egoísmo está mais na gente, a prepotência está mais no adulto do que nos jovens. Atenção. Os jovens têm mais delinquência e outros tipos de comportamentos. Mas o egoísmo, a possessão, a razão, é coisa de adulto. É coisa de gente madura. O jovem... Então, às vezes, os pais estão brigando... O jovem é mais aquele do perigo, do pisar a linha. Pisar a linha, exatamente. É mais aquilo. Não acho que não é tanto por maldade ou para magoar o outro. Não, em consequência total. Acho que é só ali o desafio. Acho que é muito desafio. Exato, é muito desafio, exatamente. Tem uma música brasileira que diz: se os meus atos são tão infantis e insanos, devem ser os meus 20 e poucos anos. E eu gosto dessa poesia. O seu livro também começa com uma poesia. De um amigo meu, Vinícius Cruz, sim, um grande lutador e um grande poeta. É linda, né? É linda. O segundo livro. Eu pedi de presente essa poesia para ele. Então, no decorrer da minha vida, eu tenho meu lado espiritual, não religioso, nada religioso, mas tenho um lado espiritual muito forte. Eu fui entendendo que o meu filho era um presente de Deus, uma missão, era uma coisa que eu tinha que fazer. Sabe por quê? Porque os nossos amigos, a minha esposa brinca muito com isso, dizia: eu conheci ela em junho. Sim. Depois vê que fevereiro tem carnaval, né? E tem umas miúdas todas, e carnaval, aquele país, vocês sabem. Sim. E todo mundo dizia: essa paixão vai durar até o carnaval. E durou até o carnaval do ano passado. E quem sabe até o próximo, e ao próximo, e ao próximo. Se Deus quiser, sim. Não tenho projeto de trocar de dentista, mecânico e mulher. E advogado também. Advogado, que é o meu marido. Que é o seu marido. Foi muito engraçado, porque eu não sabia que vocês eram tão amigos. Sim, conheço já há alguns anos, sim. Eu achei que ele tinha-me falado do teu livro, já estou a tratar por tu. Ainda bem. Ele tinha falado do teu livro, porque é brasileiro, então uma pessoa diz o seu, não é? Até hoje isso faz confusão, mas é verdade. Fico feliz quando me tratam por tu, aqui. Aqui. É como sinal que me deram uma liberdade. Então vou tratar por tu. Claro. Ele falou-me do teu livro a dizer: devias levar o Marlon, que é do Jiu-Jitsu e não sei o quê, ao podcast. E eu fiquei a ver, não sei o quê, mas depois eu disse: olha, então faz lá o contacto. E ele, homem, não é? Já falámos disto, nunca mais havia o contacto, mas eu achei que ele só conhecia
E que, assim, né? Sim, não, mas já fizemos outros negócios. Pois, ele também faz trabalhos de advogado às vezes, não é? Sim, já me ajudou me ajudou muito numa outra situação do ramo imobiliário também, uns anos atrás e tal. Que giro. Realmente isto é muito pequenino, giro. Eu não sabia. E quando eu hoje lhe disse, olha, o Marlon vai ao podcast, ele, o quê? Mas ele vai estar comigo. E quando você me disse, olha, eu sou esposa do Bernardo Alvim, eu disse, que bom, então, olha. Eu tinha gostado do tema caravana. E eu jurava que tinha a ver. Eu disse, achava que era a Rita deve ter visto alguma coisa minha de caravanas e não sei o que eu posso ter visto muitas coisas sobre minha caravana, e deve ser isso e tal. Mas, olha, mas não. São aquelas, é tudo um bocadinho. São aquelas coincidências que eu não acredito. É verdade. As coisas têm que ser. E estava querendo concluir que eu queria dar voz a todos os pais afetivos que se posicionem, sabe? Eu escondi isso, eu contei isso pro meu filho, ele tinha 11 anos de idade, foi um erro que eu cometi. De ter contado isso para ele. A atitude dele foi fenomenal quando eu te expliquei. Contou, ele não sabia até aos 11. Não sabia, mas depois, por causa dos documentos, não tinha o meu nome, ele começou a perceber que alguma coisa estava errada por causa do Queiroz, dele não ter o nome Queiroz, e não tínhamos que contar. E um amigo meu, advogado também, lá do Rio, me contou uma história fabulosa e mandou contar essa história para ele. E eu contei a história e o meu amigo disse que eu não podia contar para ele, eu tinha que fazer ele entender. Então ele me fez contar que um homem passou por um terreno e jogou uma semente. E um outro homem descobriu que tinha uma semente lá. Então esse homem foi para lá todos os dias, fez um cercadinho em volta da semente, regou aquele lugar todos os dias. E aquele lugar foi e saiu uma florzinha. Uma planta. E ele todo dia lá botava pesticida, dormia lá de noite para que os animais não destruíssem aquele broto, né? Acompanhou a germinação. Estou quase a chorar, não é? Acho que eu também. E que depois aquela semente era de uma árvore que dava muitos frutos, e a árvore cresceu, virou uma árvore linda e dava muitos frutos. Depois mandou perguntar ao meu filho quem era o dono da árvore. Se era o rapaz que tinha posto a semente. Ai. Eu ainda não chorei neste podcast, mas é que eu não consigo ver homens a chorar. Mas eu tô descansado, que já tenho fama de chorão mesmo. Tinha que perguntar a ele, deixar ele responder quem era o dono daquela árvore. E ele, claro que foi o homem que cuidou, o outro só pôs a semente. Eu falei, cara, essa é a nossa história. Ele falou, como assim? Aí eu expliquei a parte científica, né? Não foi da cegonha, a mãe teve um outro namorado e tal. E ele olhou para mim, Rita, e falou assim, não existe outro pai, só existe você, e nós nunca mais vamos voltar a falar disso. E eu já entendi. E nunca mais falamos disso. E tudo igual, como antes. Tudo. Nada. Se calhar até com outro valor para ele. Não mudou nada. Em público é a primeira vez que eu falo isso. Assim, em público, né, numa mídia, né, não é a primeira vez que eu falo isso. A minha infantilidade fazia eu esconder o fato de eu ser pai afetivo do meu filho. Hoje em dia me arrependo tanto disso. Porque aqueles amigos que me acompanhavam e que sabiam e diziam, cara, é tão bonito, escreve sobre isso, tem um montão de pai afetivo aí querendo voz, querendo ser reconhecido como pai, querendo ser... fica... Como a Rita falou, e nesse processo eu fui amadurecendo. A paternidade não vem de um dia para o outro. Não vou dizer que você vê o bebê, o meu filho eu amo. Não. O filho biológico, a sua mulher te dá uma notícia, quase te mata do coração, fala, eu tô grávida, você finge estar preparado para aquilo. 9 meses, você vê a barriga crescer. É diferente. E ainda assim há muitos homens que só quando começa a jogar ténis ou quando começa, não é, a fazer desporto. É verdade. Há muitos. Então em Portugal há muito ainda. É verdade. Incrível. Isso. A paternidade demora a vir, o sentimento paternal que eu tenho muito, porque eu nasci para ser pai, que é uma hashtag que eu uso, porque quando eu era miúdo, lá nos meus 14, 15 anos, eu sabia que eu ia ser pai, eu queria ser pai. Até para preencher uma lacuna minha, eu sabia que um dia eu nasci para ser pai, entende? Se eu ia ser um bom pai, isso eu não sei. Sim, mas ninguém sabe que eu queria... Eu nem pensava muito em ter uma família, que loucura, mas eu queria ter filhos. Aquele moleque ali é meu filho, eu queria ter alguém parecido comigo, eu queria ter filhos. Então, quando veio o sentido de paternidade, que é eu olhar para o Matheus, já aqui em Portugal, que ele veio para cá com 2 aninhos, e olhar e falar assim, bem, eu não sei o que fazer com a minha vida, que eu tinha 20 anos, não tinha documentos, estava ilegal em Portugal, como todo imigrante quando chega. Eu não sei muito bem o que fazer com a minha vida, mas eu tenho que cuidar dessa vida aqui. E eu descobri que isso aqui é ser pai.
Não é uma relação sexual onde um espermatozoide fecunda um óvulo. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Isso é procriação. Exato. Ser pai é outra coisa. Eu sou pai dos dois, igual, muito, chato, falo. Não dou conselho, dou palestra, que reclamo, sou A resmungão. infância deles não teve nada a ver com a sua. Graças a Deus, não. E eu trabalhei muito para isso. Eu tinha uma lista de coisas que meus filhos não tinham que ver, não tinham que passar por. E eu consegui, graças a Deus, para os dois, tá? Ter uma infância completamente diferente da minha. E é muito engraçado lá em casa, quando eu conto alguma história da minha infância, eu acho isso engraçado. Não sei se acontece isso em todas as famílias, mas parece que quando o pai conta uma verdade, uma história, os filhos falam, é verdade, mãe. Parece que as mães é que falam. É que sabem. As mães é que Ele sabem. está a exagerar. Ele está a exagerar. É a verdade, mãe. E a mãe diz que a minha esposa nasceu num outro background, nasceu numa outra estrutura familiar e social, socioeconômica e sociocultural, diferente de mim. Então, as histórias meio cinematográficas são sempre minhas. Meus filhos não acreditam muito. Mas quando eles foram ao Brasil, quando eles conhecem amigos meus de infância e vê eu conversando com um amigo, eles... É verdade. Depois vem aqueles filmes tipo Cidade de Deus, ou Cidade dos Homens. Pai, você era assim? Você vivia assim? Eu falo, como é assim, que era? vivia Vamos voltar assim. lá um bocadinho. Era bom. Era bom. Era. No meio de tudo era bom. Era bom, era o que tinha. Eu fico um bocado... Era onde? Como se chamava? É uma cidade... Eu fui mudando, né? Eu nasci numa cidade chamada Belford Roxo, que é um município muito pobre, muito carente, infelizmente, que tem me angustiado muito com esse problema da pandemia, porque lá não tem estrutura nenhuma para lidar com isso. Ouvi de uma frase de um grande amigo meu falando assim, a população de Belford Roxo não tem dinheiro para comprar sabão. Como é que vai comprar álcool gel? Uma população que não tem dinheiro para comprar nada, vive na carência, como é que vai comprar uma caixa de máscara e trocar de máscara? Quer dizer, esse vídeo está mostrando, pelo menos, ou eu estou muito romântico, mas eu estou vendo uma onda de solidariedade muito grande, né? Eu vou contar uma coisa, só que uma parte muito... Eu fiz houve uma ideia de fora de umas australianas, fotógrafas, que tiravam fotografias à porta agora das pessoas. E eu resolvi fazer cá, chama-se Retratos à Porta. E no Brasil apareceram 2 fotógrafas que me seguem e começaram a fazer lá. E cá eu pedi às pessoas para não cobrarem este trabalho de fotografia, era uma oferta, ficava de solidariedade. Se quisessem, podia reverter para a APAV, que é a Associação de Apoio à Vítima, nesta fase, que acho importante. Mas no Brasil pediram-me se em troca poderiam pedir bens alimentares. Então eu vi agora uma fotografia incrível dos leites todos, dos não sei o quê, e tipo eu cá pequenina consegui chegar ao Brasil, quer dizer, os retratos à porta. E está a fazer um impacto muito grande, acredita, Rita. E agora já vejo outros fotógrafos, pronto, agora já não me marcam a mim porque aquilo já passou para o outro lado, não é? Já não me conhecem, são pessoas que quem me conheceram as primeiras, agora é normal que... Exato. E então eu estou a começar a ver isto, como é que se chega ao outro lado e isto acontece, é tão bonito, pronto, só para contar esta parte. Não, é lindo, eu apoio um projeto social de um professor de jiu-jitsu, professor Rogério. Ele dá a vida dele, ele dá aula dentro de uma comunidade, assim, ele vem aqui contar histórias, você fala assim, não, põe uma câmera que você vai virar filme, histórias assim. Ele dá aula no local onde os traficantes passam armados com metralhadoras na porta do ginásio dele. Ele tem muitos alunos que ele tirou do crime e viraram atleta. E 2 garotos que nunca foram no crime, são garotos que são criados nessa comunidade. Eu apoio esse projeto social, não só eu, a minha equipe, o próprio Vita também. Nós apoiamos essa causa, né? Essa causa, né? Porque a caridade... a caridade que nos ensinaram do viés católico, apostólico, romano, essa caridade ela não funciona, né? Essa caridade ela não funciona, porque se ela funcionasse, desculpa, não quero falar de religião, mas se ela funcionasse, o Vaticano tinha comprado milhões de ventiladores e ia distribuído pela Itália fora e não fez. Atenção, não é uma crítica aos católicos, nada disso. Eu acho que a religião tem pouco impacto na vida social. Eu acho que a solidariedade é uma coisa silenciosa, que ninguém sabe. Eu acho que é um desejo de mudança. Se calhar é coisa, mas e sou católica, pronto, mas não querendo coisa. Mas a igreja tem muitos projetos muito silenciosos. Também não fazem muita coisa, mas eu vejo algumas mudanças, algumas coisas que se não fosse a igreja não estava lá ninguém.
É verdade. Não. Pronto, também tenho que fazer. Não, Não me sentia bem se não dissesse isto. Compreendo porque... sim. Atenção, isso não é uma crítica nem os sim. evangélicos, nem Desculpa. os católicos, nem os budistas, nem nenhuma pessoa que tem viés religioso. O que eu acho que é... Acho que há bom e mau, não, acho que nós fazemos catecismo. Chama-se catecismo também aqui. Fazendo o catecismo. Somos batizados à nascência. Sim. Mas será que somos tão caridosos assim, Rita? Será que a igreja nos ensinou a caridade? Exato. Será que... Quantas vezes... E aquela história do ensinar a pescar. Não des um peixe, ensina a pescar. Exatamente. Isso é muito importante. É isso, tipo, o papel de caridade que eu depois... Pronto, eu fui criado numa igreja evangélica, meu avô era pastor. Como todo brasileiro, eu fui obrigado a ter fé, que é um país que não tem educação, não tem saúde, não tem segurança, então tem que ter fé. Tem que ter fé. Todo brasileiro é muito espiritualizado. Claro, o cara tem que se agarrar a alguma coisa, né? Claro. Então, religião eu não tenho, minha família tem, eu não tenho, mas sou muito espiritualista, né? Acredito em Deus e algumas coisas e outras coisas. O que eu estou querendo dizer é que, se calhar eu me posicionei mal e até fui falar do Vaticano. E se calhar não. Vou querer me retratar. Eu percebo o que diz. A igreja não me ensinou a ser solidário. O que me ensinou a ser solidário foi a fome que eu senti. Foi o pé descalço que eu andei. Foi ver as necessidades do meu pai, necessidades da minha mãe, dos meus amigos. Saber que amigos meus estudaram à luz de vela. Saber que os sonhos são ceifados, ninguém pode ser nada. Né? Você não pode ser nada, você nem sequer você pode sonhar no ambiente que eu cresci. Você vai sonhar com o quê? O que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Você tem que acordar e sobreviver todos os dias. Eu via meu pai trabalhando feito um mouro, apesar de não ter o melhor relacionamento do mundo com ele, mas é verdade. Sempre vi meu pai, uma herança boa que eu tenho, sempre vi meu pai trabalhar muito dentro de um sistema político e econômico que nunca dava nada a ele. Nem dignidade, porque a Bíblia diz... Que é que tá, eu não sou religioso, mas eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tinha que ler. Meu avô era pastor, ia para o culto. Né? E a Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem. É mentira. O que dignifica o homem é o conforto que o dinheiro do trabalho traz. Porque trabalhar por trabalhar, então os escravos eram dignos? Exato. Meu pai trabalhou a vida inteira. O que o trabalho deu ao meu pai? Tem muitos membros da minha família. O que o trabalho e o esforço? Eu nunca vi meu pai sentado no sofá a ver o telejornal. Meu pai trabalhava duro. Só que aquilo não havia resultado devido ao sistema. Sim. Brasil, né? Corrupção, inflação absurda, oportunidade que não tem. Então, a solidariedade, eu queria chegar nesse ponto que não é religioso, não é católico, não é budista, não é protestante. É missão, é dever. Aquilo que você falou, e seus olhos brilharam, quando você falou, poxa, eu tão pequenina, vi as fotos do leite. É isso que eu tento passar para os meus filhos silenciosamente. Passados uns anos, eu estou com 40 anos, se eu sentar um dia no meu carro e perguntar assim, 40 anos, eu ajudei alguém. Eu mudei a vida de alguém. Mudar até é difícil, mas eu participei desse processo. Sim. E se a resposta for não, eu acho que quem chegou aos 40 anos fez essa pergunta e a resposta é não, tem que mudar a forma de ver a vida. Eu estou onde estou. Porque nunca ninguém me deu dinheiro. Toma, Marlon, dinheiro. Nunca me deram. Mas é muito triste aquelas pessoas que falam, eu cheguei onde cheguei sozinho. Será que foi? Ninguém chega sozinho. Será que foi? Foi tão sozinho assim? Então, não te compraram um lápis, uma caneta, não te levaram na porta da escola, não te foram buscar a escola, não te alimentaram, não foi sozinho. Então, eu também não fui sozinho. Quando eu cheguei em Portugal, já não tinha família, só a avó da minha mulher, mas eu tinha que fazer pela vida, como diz. Me deram a coisa que é mais valiosa que tem. Já muitas pessoas acreditaram em mim, porque quando você é imigrante, você vira zero a nível de identidade. Ainda se tem que provar mais, não é? Já é terrível. Com muita gente. Eu dei uma palestra esse ano na empresa que eu trabalho, na Remax, falando sobre isso. Todo mundo deveria ser imigrante só um dia. Chegar no local, porque assim, lá em Belfort Roxo, lá no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, depois eu mudei, fui morar em Copacabana e tal, minha vida melhorou um pouco, tal, graças ao esforço do meu pai também. Lá eu era o neto do Lourenço, o neto da Dalgisa, o neto do Floriano, o neto da Liceia, o filho da Sandra, o sobrinho do Wilson, o sobrinho do Washington. Eu tinha referências, pô. Esse cara não é um qualquer. Quando você imigra, você é zero. E quando eu ia preencher ficha de emprego, vinha lá números de referência. Eu ia dar um telefone de quem? Sim. Não é? E você... É a partir do zero. Não, e você vem com uma carga de estigma muito grande. Eu digo isso sem... Porque depois também, por exemplo, vem, sei lá, um francês, um inglês e não sei o quê, é mais fácil do que para um brasileiro. Então, mas francês não é imigrante, né? Certo? Inglês não é imigrante, claro. Eles mudam de país, sim, né? mas um americano, para um brasileiro é mais difícil em Portugal. Também já ouvi isso. Muito mais. Há um estigma.
Aí E é que nós tá. somos países irmãos. Sabe não, quem eu não era é? com 20 anos? O malandro, o carioca. Eu era a pessoa que vinha para te enganar. Quem convenceu toda uma população que eu vim aqui para enganar as pessoas? E eu entendo porque eu tinha esse estigma. Minha mulher era prostituta. Então, mas, Rita, era verdade, era o cenário que você via 20 anos atrás. Sim. Né? Parecia que... Punham tudo pela Sim. rama. Aí depois tem os casos que ajudam, né? Teve o caso das mulheres de Bragança, lembra disso? Sim. Não sei quantas brasileiras em Bragança, e a minha minha esposa virou uma delas. Pois. E sofreu muito com isso. Não é? Porque o brasileiro era o malandro, era o gingão, é o cara que vai te enganar, que vai querer tirar vantagem, e você tem que escutar isso. E o segredo de ser imigrante, porque tem um segredo de ser imigrante. Sim, conta. O segredo de ser imigrante é a gente entender o seguinte: o país é deles, a regra é deles, quem veio foi você. Ou você se adapta, ou você volta para tua terra. O termo volta para tua terra é um termo muito duro de se ouvir. E eu ouvi isso muitas vezes. Eu fui amadurecendo e fui entendendo o porquê. Quando eu cheguei aqui, eu fui numa junta de freguesia do Estoril, e uma senhora muito simpática me recebeu muito bem, só que eu precisava de um outro documento que eu não tinha. E na hora de ir embora, eu disse assim, então você vai ter que voltar aqui amanhã. E eu disse assim, Rita, quando eu voltar aqui amanhã, eu preciso tirar a senha ou só vem a tua procura? Ela olhou para mim e disse assim, olha, o meu filho mais novo deve ter o dobro da sua idade, nunca me tratou por tu. E eu não entendia, que é o choque cultural, aquela história do tu. Sim. Levei ali um sermão chamado A Senhora do Tu. Aí eu lhe pergunto, quem está certo? Ela ou eu? Sim. É ela. Tratar por tu, você é a cultura do país dela, eu tenho que aprender isso. Mas também há um bocadinho tem que saber respeito pelo... Não, mas ela não me desrespeitou. Atenção que a senhora pode... mas pode estar pela assistindo. língua da pessoa, não é? Não pode levar a mal tendo culturas diferentes. Sim. Até podia dizer, olhem, cá em Portugal, por favor, trata por você quando são pessoas mais velhas. Ok, se calhar faltou esse trato. Sim. Porque senão vamos levar tudo por racismo. Exato. Quer dizer, um funcionário de mesa, um empregado de mesa, ele é mal-humorado porque ele é mal-humorado. Ele vai ser mal-humorado com português, com francês, com inglês. Sim. Mas eu sento ali e ele me trata mal, eu já ponho na cabeça. Porque eu sou brasileiro. Exato. E isso, se você colocar isso na sua cabeça, que todas as pessoas que sorriem menos, eu sou mais rude por você. Não faz bem. Claro que não, porque isso é o estado natural da pessoa. Ela é assim até na família dela. Exato. E nós não podemos levar... Claro que existe racismo e preconceito e hoje em dia, cada dia menos. Hoje eu vejo que o Brasil e Portugal, felizmente, virou quase que uma coisa só. Por isso que eu estou aqui sentado, eu acho, em outros canais que me deram as portas. E houve muitos casamentos também, muitos portugueses casados com brasileiras e vice-versa. Então, o país que já tinha uma ligação histórica muito grande, mas a ligação cultural era muito pequena. E para mim foi um choque muito grande, porque todo carioca nasce no meio dos portugueses. Então, o seu João da padaria é o quê? Eu cresci com os portugueses. O Rio de Janeiro é uma colônia de portugueses. Eu cresci com os portugueses. Só que são os portugueses que migraram para lá. Eu fiz o caminho ao contrário. Então, eu cheguei aqui e percebi que a cultura portuguesa, todo português que eu conheço, a maioria, tem um parente em algum lugar do mundo, ou na Venezuela, ou no Brasil, ou na Suíça, ou na América, ou no Canadá. Portugal é um país de imigrantes, de pessoas que vão. O imigrante mais famoso é Pedro Álvares Cabral, que migrou para o meu país, né? Foi lá descobrir o Brasil. Exato. As caravelas eram uma espécie de imigração. Só que a minha defesa em relação à cultura portuguesa é que Portugal não estava habituado em tantas pessoas virem para cá viver. E na mesma altura que vieram os brasileiros, vieram também os ucranianos, vieram muita gente de África, vieram um povo com batuque e nós todos que éramos fechadinhos. Isso aqui tão sossegadinho. Exato, de repente tinha uma confusão, então você liga para pedir uma pizza, já atende uma pessoa, e depois a língua é a mesma, mas no princípio... para nós é mais fácil. Para a gente é terrível. Pois é, nós temos muito novelas desde há muito tempo, não é? Por isso. Então, teve uma coisa que é muito mal até hoje. Entra muito mais cultura brasileira em Portugal do que cultura portuguesa no Brasil. Meus amigos falam que eu não sou universitário, meus amigos falam que os licenciados cá, que todos os livros que precisavam ser traduzidos eram traduzidos, as traduções do livro de um autor americano era traduzido em português do Brasil. Gabriela Cravo Canela
eu acho que foi há 30 ou 30 e tal anos. Sim, que... o meu pé de laranja lima também tem um em brasileiro. Quer dizer, as novelas têm 30 anos em Portugal, não é? Sim. 30 anos, quer dizer... mais, nem sei. Exatamente. Então, existia muita cultura brasileira chegava aqui. Eu nunca imaginei que Caetano Veloso chegava aqui e lotava um pavilhão. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, a nossa música tem a mesma expressão aqui. E ao contrário, não. E o que a Rita falou foi a chave do sucesso para mim. Foi que eu percebi, gente, esse povo está aqui quietinho, sossegadinho, nesse jardim à beira-mar, como diz Camões, muito sossegadinho. E eles estão sendo invadidos por um batuque, por um cheiro, por uma forma de estar que não é deles. É claro que isso, no princípio, vai criar choque cultural, vai criar até uma certa rejeição dessa gente. E depois, com o tempo passa se o imigrante tentar se adaptar ao país que ele veio viver. Eu não deixei de ser brasileiro, até me julgam por causa do meu sotaque, que é muito forte ainda, tenho um sotaque brasileiro muito forte, moro aqui há 20 anos. Ser bem adaptado num país não é eu falar com português de Portugal, ou tentar falar com a pronúncia de vocês, até acho que isso fica estranho, né? Mas se adaptar à cultura é você perceber que esse país tem uma história e um costume e hábitos antes de você chegar. Né? Por exemplo, você sabe que o carioca, principalmente, de onde eu sou, do Rio de Janeiro, nós temos uma informalidade absurda. E nós cá é tudo com salamaleques. Agora, salamaleques, os doutores, o senhor doutor engenheiro, aquilo me fazia uma confusão. Já está um bocadinho melhor, eu acho. Mas acho que os estrangeiros cá também nos fizeram um bocadinho... Ajudaram. Calma ajudaram aí. Muito. Calma. Tudo bem, eu sou licenciado, mas eu não sou Deus. E recebemos muitos licenciados a trabalhar nas obras e... Os ucranianos e não sei o quê, muitos têm cursos superiores, não sei o quê, nós tivemos que baixar a nossa... Não é? Baixar a bolinha. Baixar a bola. Sim. Tipo, calma, isto. Olha, e nunca ninguém sabe o que é que pode acontecer. E acho que agora esta pandemia também nos mostrou o quão vulneráveis nós estamos, não é? No mundo, no trabalho. Eu acho que Portugal se beneficiou muito com a crise de 2008. O nível de arrogância e pedância de algumas pessoas que tinham muito dinheiro, porque havia dinheiro para carro, para motas d'água, para barcos, e os bancos emprestavam muito dinheiro, e parecia que todo mundo era rico, todo mundo tinha tudo, todo mundo tinha tudo. Eu lembro que, na minha altura, até, eu não sei porquê, mas passou essa moda, qualquer miúdo tinha uma moto em Portugal, aquelas 50, aquelas DT50, todo mundo tinha tudo. E com a crise de 2008, economicamente, passamos de um país próspero economicamente e viramos um país de pessoas insolventes. Né? Grandes empresas fecharam, grandes grupos. O ministro foi para a televisão a mandar aconselhar os jovens a imigrarem. Exatamente. Não lembro qual foi o ministro, mas acho que foi o Paulo Portas. Já não lembro. Foi o antigo atual primeiro-ministro. Foi a seguir o Santana Lopes. Passos Coelho. Obrigada. Passos Coelho, ao conselho do ministro foi. Ele foi criticado. O homem está em desespero. Olha, você é jovem licenciado e migra. Olha que ponto nós chegamos. Sim. O ministro ir para a televisão e dizer, se você é jovem, português, licenciado, imigra. A nossa terra está falida. Isso nós aprendemos muito. Lá se vai a nossa esperança toda. Já se vai, né? E eu estava na escola de cinema nessa altura a tirar o curso de argumentista e criamos uma peça que a peça chamava-se, que foi escrito em 5 escritores, que era Éramos o Futuro, que é aonde está esse jovem que aos 20 anos de idade fez tudo certinho, estava licenciado na Católica, ou whatever, e agora fiz tudo que meu pai mandou, estudei, tirei as médias todas, agora tenho uma canuda, agora o ministro fala para eu ir embora. Né? Então nós criamos uma ideia que é como é que eu queria encontrar esse licenciado hoje, que ele parecia que ele era o futuro, mas ele não era, estava mandando ele para a Inglaterra limpar a escada, quer dizer, ele era licenciado. E isso acho que ajudou muito, como a Rita falou, a baixar a bolinha. Mas eu acho que a adaptação, o imigrante tem que aprender a se adaptar. Um português fica muito feliz e fica muito encantado quando você sabe o nome dos seus políticos, quando você sabe o nome do presidente da Câmara que você vive, quando você sabe qual é o nome do presidente desse país. Eu acho inconcebível um brasileiro que vive aqui não saber o nome do presidente. Eu não voto, né? Não voto por questão ideológica, não voto aqui, não voto em lugar nenhum. Mas adoro o nosso Marcelo, não é política, eu gosto, Marcelão. Olha o meu contrato do presidente, eu acho ele um Marcelão. No outro dia estava a pensar, eu traria algum político ao meu programa, estava eu a pensar sozinha.
Disse só o Marcelo. Pois, Marcelão. Não traria mais ninguém. Ele não sabe, nem me conhece, nem nunca me viu, mas eu trato por Marcelão. Se eu encontro na rua, acho que eu vou chamar ele de Marcelão. É Marcelão. ótimo. Porque é assim que ele vê, aquele calção de banho, mergulho. Sim. E eu conheço pessoas que já privaram com ele É na rua. simples, é simples. É povo, eu sou povo. É. Não é? Eu sou Não povo. é arrogante. Não né? é arrogante, eu admiro muito isso. É um homem que eu não entendo muito de política, direita, esquerda, nem quero Sim, aprender. é como eu. Não, Nem gosto. não gosto nem quero aprender. Eu gosto É uma máquina. do professor. Aquilo, É aquilo, não é para uma eles. máquina. Mas eu gosto do professor Marcelo, eu acho que ele Também me tocou aqui o coração. Mas eu acho que é muito importante você, por exemplo, eu estudei a história de Portugal, eu estudei o condado portugalense, eu estudei os muros, eu estudei as invasões, eu queria entender da história de vocês. Portanto, tentei perceber que o 25 de abril, para mim, é só um feriado, onde eu vou comprar uns 2 quilos de picanha e vou fazer um churrasco, mas para vocês não. Tem um significado diferente o 25 de abril. Para mim, durante muitos anos, 25 de abril era só um dia que eu não ia trabalhar e ia fazer um churrasco. Sim. Mas para meus amigos portugueses, não. Então, eu quis aprender a cantar Também Vila se tornou Morena. um bocadinho um de nós. Tem amigos portugueses há muito tempo já. Sim, tenho. Tem a escola. Ainda não falámos Como? no jiu-jitsu. Como é que é professor de jiu-jitsu? Sou. Então, conte lá como é que isso Então, se passou. comecei... Ainda não falámos nada da infância. Sim. Olha o salto que nós Olha só. demos. Você tem que me interromper, tu já viu que eu sou verborrágico. Ele tá rindo ali, o nosso técnico maravilhoso estaria sorrindo, você, rapaz, fala. Mas sempre foi assim, tem que me interromper, fica à vontade. Então, peraí, vamos lá voltar. Então vamos lá, assim. vamos lá organizar a coisa. No Rio de Janeiro, o seu bairro, que tinha aquele nome, que era o Belfort difícil, Roxo. Belfort Roxo. Que, na verdade é uma cidade, né? O meu bairro, eu morei em 2, o Chavante é péssimo e a Pian é menos ruim, mas é um lugar com muita ausência de Estado, é um lugar onde a criminalidade é absurda. É difícil até de escrever, de falar, porque é tão surreal, é tão fora do contexto normal que a gente vive aqui em Portugal e na Europa como um todo. É tão violento. Nós temos aqui um cantinho muito bem guardado. Quando você fala assim, oi aí, mãe, tá tudo bem? Ah, meu filho, tá tudo bem, tô um bocado chateado. Ontem mataram 30 pessoas no Bartal. Sim. Aí você fala, mas isso acontece em Uganda? 30 pessoas foram mortas num bar, num dia assim? Que é briga lá entre eles, a guerra entre eles. E o pior disso tudo é que os meus amigos depois vão ver esse podcast e ficam me reclamando. Você só fala mal da nossa terra natal, só não fala era mal. A realidade, eu falo assim, eu entendo, isso já me trouxe problemas com meus amigos de infância. Eu falo, a lente. A minha terapeuta fez um trabalho comigo sobre lente, que é, eles vêm com a mesma lente. Eu tenho amigos meus que acordam e vão para o trabalho, e do percurso da casa para o trabalho, cruzam com 2 cadáveres no chão e tiram uma foto. E partilham no grupo, e para ele é normal. Sabe quantas vezes eu vi um cadáver no chão aqui em Portugal? Nunca. Sim. A não ser um acidente de moto, né? A gente não vê e mesmo pessoas... assim uma pessoa vira a cara. Vira a cara. Não vai tirar uma fotografia, Vira a cara. Eu tive uma experiência no passado, eu fui ao Brasil, estava na casa da minha irmã mora muito perto do aeroporto, e eu fui visitar a minha irmã antes de ir para Copacabana, para casa da minha prima, dormi na minha irmã. Depois, matar a saudade, minha irmã pediu uma cerveja, fomos tomar uma cerveja, matar a saudade, conversar, e de manhã, eu gosto muito de um determinado queijo que tem no Brasil, é parecido com o nosso queijo fresco. Fomos à padaria, saí eu e minha irmã, e na esquina estava um carro, todo perfurado a bala, né? Mas a 100 metros da casa dela. E a minha irmã, sem sair do contexto da conversa, fala assim, mataram alguém ali, e volta para a conversa. E eu já começo a entrar em sudorese, né? Como gringo, né? 20 anos de Europa, né? Quer dizer, já virei português, já é europeu. outra realidade, não é? Vejo um carro com mais de 30 tiros, eu falei, Érica, meu filho, isso é normal, mas então, já se esqueceu, cara, eu fiquei em sudorese, eu fiquei transpirando, eu falei, e eu descrevo no meu livro, quando eu era miúdo e matavam alguém, nós íamos... Que era normal, sim, era comum. Sim, era comum. Então nós avisávamos uns aos outros, olha, vamos ali na rua tal, que mataram alguém, vamos lá ver o corpo. Olha que coisa louca. E estavam uns 10 ou 15 miúdos, entre 9 e 12 anos, crianças, ao redor do carro a ver o corpo que estava lá dentro, todo desfeito a bala. E eu falei, nossa, nada mudou. Por isso que eu gosto tanto da mudança. Sim. Eu estou com 40 anos e quando eu tinha 12 eu fazia isso e nada mudou. As coisas e viu morrer muitos amigos também. O termo ver, de assistir, graças a Deus, não. Né? Mas presencialmente, não. Eu já ouvi disparos, né? Já ouvi, infelizmente, um amigo meu, que eu não vou falar o nome em relação a respeito à família que viva, mas eu ouvi os disparos que eu sabia que eram para ali. Que era para ali. Depois teve um amigo me marcou muito, que eu fiz uma homenagem a ele no meu livro, que é o Fábio, e era Binho, a alcunha dele.
sabe que nas comunidades mais pobres ninguém tem nome, né? Sim. Você fala, mãe, você vai sair, No vai seu com livro quem? também tem Vai o eu seu nome, não é? Você, o Não. Marlon tem um nome também para si? Não, Não, como é que... nesse meu último trabalho, o último da fila, é um livro de ficção. O primeiro não, o Mar Fascinante é um livro de histórias reais. Verdade. De verdade, né? São E 12 o histórias reais. segundo é de ficção, mas São muito baseado. Poxa, foi como uma mensagem que eu recebi de um grande amigo. Por que você chamou isso de ficção? Exato. Por que você chamou isso de ficção? Por que você vendeu o teu livro como ficção? De ficção aqui não tem nada. Ele também viveu no mesmo background que eu e também passou por um processo de mudança maravilhoso. Ele falou, cara, eu não gostei do seu livro. Eu fiquei triste, né? Sim, que é isso. Sabe que os Dar artistas... tudo, não é? Eu descobri que depois que eu tinha uma veia artística, né, dizem que o artista tira a campainha de casa para obrigar as pessoas a baterem palma, né? A gente tem o ego. E eu falei assim, mas como assim tu não gostou? Ele falou, cara, tô sendo sincero, eu não gostei. Ele me levou para um lugar que eu não queria voltar. O livro é maravilhoso, mas... Gostou-lhe? Claro que sim. Eu falei, pô, cara, mexeu na ferida. Ele falou, pô, Marlon, mexeu muito na ferida. Tipo, eu tinha que parar de ler o livro, respirar. E minha mulher falou, cara, para de ler esse livro, porque tá estragando nosso almoço. Porque ele falava, eu vou ler o livro na pandemia. Ele viaja muito, não tem tempo. Pandemia, vou botar a literatura em dia, vou ler o livro do Marlon. Ele falou, começou a me fazer mal, que eu li aquilo 2, 3 páginas e assim, aquilo tá me transportando para uma coisa que não é ficção nenhuma. É a realidade que ele também viveu e viu muitas pessoas viverem. Então, o Binho, era o cunha dele, que eu falo lá onde eu nasci. Você fala assim, mãe, eu vou sair. Ela fala, quem vai? Eu falo, vai eu, Parafuso, Marreco, Leleco, Teco. Nós não temos nomes, é muito alcunha. Sim. E as mães odeiam, toda mãe odeia cunha, né? Sim. Você vai na casa do Marreco, ô dona Maria, o Marreco tá aí. É Lúcio, o nome dele é José. Não tem Marreco nenhum aqui. Ah, tá vendo? A gente ele é o Marreco, né? É o pato, pronto. E eu dei o nome e a alcunha verdadeira dele no meu livro, que é o Binho, que foi assassinado. Eu estou a ler, ainda não tive tempo para acabar. Então não vou dar spoiler, mas foi um grande amigo, assim, e a nossa relação ele era meu amigo rico, sabe? Ele era meu amigo rico, apesar dele não ser rico, mas tinha uma condição... Para si Para mim era, né? Ele era um amigo rico, ele era aquele amigo que me dava a roupa dele, escondido da mãe, depois a mãe brigava com ele, porque me via na rua com a roupa, quer saber. Marlon, vem cá, eu vinha. O que foi? Essa t-shirt não é do Fábio? Eu disse, não sei. Aquela coisa, não poder mentir. Só que... E ela ficava muito furiosa. E às vezes eu tocava o interfone. Eu falei, dona Regina, queria falar com o Binho. Ela mora nenhum Binho aqui. Eu falava, tá bem, com o Fábio e tal. Tá. E ela tinha uma raiva muito grande. Eu começava assim, e essa senhora não gosta de mim. E quando eu fiquei maduro, quando eu virei um homem, eu percebi, ela é a pessoa mais caridosa. Aí é que tá. Nunca me deu um sorriso, mas nunca me negou pão. E quando eu tocava às 12h45 na casa dele, preciso falar com o Binho, ela dizia, entra. Ela sabia que eu queria ir almoçar. Tão querido. E ela com uma cara muito sisuda, eu lembro muito bem dela, uma senhora muito bonita, assim, grandona, da Regina, tinha um ar muito mau. Sim. Mas nunca me deu um sorriso, mas nunca me negou um pão. E quando ela ralhava comigo que o Binho tinha me dado uns calções, uma roupa dele, ela nunca fez eu devolver. Sim, dizia, mas... É dessa caridade que eu queria, tão que eu bonito. falo que... É bonito. Ela era uma das pessoas que me ensinou a caridade, que eu, na época, eu falei, nossa, a Regina não gosta de mim porque eu sou pobre, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou uma companhia. Não, era o jeito dela, mas as coisas essenciais. As atitudes. Sim. Mais E teve do uma que- coisa que era muito bonita, que eu não conhecia o mar. Morava no Rio de Janeiro, não conhecia o mar. A gente não tinha dinheiro para ir à praia. E ela tinha uma bela casa num lugar que é muito famoso. Agora nem tanto, mas na época era muito famoso, que é o Pé de Búzios, que é Rio das Ostras. Ela tinha uma casa lá espetacular. Eles tinham uma condição. Apesar de morar nesse contexto, eles tinham uma condição melhor. O pai dele tinha uma loja de material de construção, uma drogaria e tal. Sim. E um gesto muito carinhoso foi um dia que era uma quinta-feira, eu estava na rua, como sempre, só vivia na rua. E ela passou e disse assim, pede a sua mãe para vir falar comigo, que eu quero falar com ela. E eu, pronto, fiz alguma coisa. O que é que eu fiz? Sim, e meu pai, muito pedagógico. A pedagogia do meu pai era um pau na mão, aquela pedagogia da época dele. Sim. Eu disse, o que é que eu fiz? Não, quero levar você para Rio das Ostras. Eu não acreditei. E foi uma coisa simples, uma casa de praia, ela agarrou em mim, me colocou no carro dela, e eu fiz essa viagem, passei o fim de semana na casa deles, no meio deles, né, pessoas, né, com um outro poder aquisitivo, uma outra estudo, e ela me proporcionou esse fim de semana.
a um miúdo que não podia dar nada em troca a ela. Que nunca mais se esqueceu. Não. Eu já fui para outros lugares, já viajei muito, e esse passeio para Rio das Ostras foi a maior viagem. Tão bom. As Maldivas não pode ser melhor que aquilo. É verdade, Tão bom. é verdade. E a sua vida era na rua? Lá? Era na rua, a minha, dos meus amigos, né? Sim, todos. De todos, porque o que acontece? As pessoas falam da casa. A casa é boa quando ela é climatizada, quando ela te permite ser quentinha num dia de frio, quando ela permite ser fresca num dia de calor. A sua casa é só uma cabana. Quando há ambiente. Quando há ambiente. Exatamente, quando há um ambiente familiar, pá, tem que ir para casa, que tem uma mesa posta, me espera, eu tenho que sentar, e se não sentar na mesa, meu pai ralha comigo. Quando você não tem esses, como é que eu vou dar o nome? Me ajuda, tá faltando a palavra. Aparatos, esses aparatos familiares, sentar na mesa, você fica na rua. Sim, esse cenário, não é? Esse cenário, isso. Quando você não tem esse cenário de casa, eu acordava e ia pra rua. A rua que era da minha casa. Então tinha uma mangueira, que existe até hoje, esse pé de manga, e não era só eu. Ali era o nosso meeting point, né? Ali era o nosso grupo de WhatsApp. Não existia. Então, quem encontrar a rapaziada, ia tudo pra ali, pra baixo da mangueira. E o que é que faziam? Faziam muitas asneiras? Olha, eu tive uma sorte muito grande. Eu perdi alguns amigos pra criminalidade, mas a rapaziada que eu andava foi uma rapaziada que, graças a Deus, seguiu o caminho do bem. Então, nossas asneiras era... Uma bicicleta tinha que caber 5 miúdos numa bicicleta. Ia no guidão, outro ia ali no quadro, outro na pedaleira, outro em cima do outro, só um que tinha. Era uma bicicleta para 20 miúdos. Tudo isso, eu tenho muito orgulho. Um pacote de bolacha comia 50 miúdos, parte a bolacha ao meio. Isso eu aprendi naquela terra, isso trouxe em mim tudo que eu vejo de... E é que tá, eu sou aquela pessoa que, sabe o bonzinho? Eu não vou muita bola com bonzinho. O bonzinho, não. Eu não vivi com pessoas boazinhas. Eu vivi com pessoas que era assim, ou a gente se une, ou isso vai ser pior. Então, mas também teve a sorte de eles serem do bem. Sim, meus amigos eram do bem. Duda, que está vivo até hoje. Maurício. Mas foi sorte. Porque basta, nessa idade, basta uma má influência, talvez, para... No meu caso, não foi sorte. Isso é mérito do meu pai e da minha mãe também, como é óbvio. Mas é muito mérito do meu pai e dos meus tios. Eu venho de uma família muito grande. Eu tenho 11 tios, todos homens. Assim, nós morávamos muito perto um dos outros. E a minha família é aquela família típica. Vou repetir, se eles não gostam quando eu falo isso. Mas é verdade, tipo, não somos uma família erudita, aristocrata. Claro que não, né? Tipo, nunca vi um livro na vida. Sabe quantas vezes eu cheguei em casa e minha mãe estava lendo um livro? Não havia isso. Quer dizer, tipo, o livro, olha só, eu não sou escritor, sou contador de histórias, escritor é outra coisa. Eu tenho 2 livros publicados. E o que eu vou falar aqui vai matar a classe dos escritores. Meu amigo, é muito bom sentar e ler um livrozinho depois de comer uma sandes, de barriga vazia. Tu não quer cultura? Sim. De barriguinha vazia. Você quer comer. Você não quer ler livros. Fernando Pessoa vira nada se eu tiver com muita fome. Então não me venha... Quem é que tem acesso à grande literatura, aos grandes clássicos? As pessoas dos bons colégios. Os salesianos, os maristas. Em Portugal nem é tanto assim, porque a escola pública, meu filho é da escola pública, depois foi para os salesianos, mas nós temos acesso, né? Vocês leram Lusíadas aonde? Sim, na escola. Não. Você acha que eu li Lusíadas na minha escola? Exato. Você acha que a minha professora sabia quem era Lusíadas? A minha professora era tão faminta como eu, Rita. Eu hoje olho para a minha professora e tenho um respeito pelas professoras muito grande. Eu estudava numa escola, hoje em dia me ligou um rapaz também, todos os meus amigos que cresceram nesse background e conseguiram mudar um pouco a vida, eu chamo de o último da fila, todos eles, para você é o último da fila, você conseguiu mudar, porque a gente nasceu com tudo para dar errado. O último da fila é isso? É isso, é isso que é o último da fila. Você não vai para a universidade, porque a pública você não tem capacidade intelectual de passar. A privada seu pai não pode pagar. Você não vai sair dali. A sua casa vai ser em tijolo para sempre. Não adianta, amigo. Fica com ilusões. E agradece a Deus que teu pai pode comprar uma televisão de 14 polegadas, que é um ecrã assim pequenininho, que é o ecrã do meu portátil, eu acho, e paga aquilo em 6 anos. E você tem a Globo para assistir novela, que é para te deixar mais imbecil ainda. Que a novela é a imbecilização da massa. E eu fui criado vendo novela. É a única coisa que me fazia correr para casa é ver a novela. E eu vim de um país, e isso é uma crítica, sim, e é uma crítica nada construtiva
Quando um país para ver a final da novela, quem matou Odete Roitman, o país para ver a final de uma novela. E continua assim ainda? Não gosto de falar de política, veja lá o nosso presidente. Quer dizer, o país para ver novela, né? O Big Brother já morreu na metade do mundo, e o Big Brother no Brasil você... Continua a dar. Não, você sai do Big Brother e vira deputado. Atenção, nós temos vários deputados que são do Big Brother. Meu país é fantástico. O Brasil tem uma coisa que é boa. Dá para rir, nosso presidente dá para rir, nossos deputados dá para... Sabe o que é o Tiririca? Sei. Pior que tá, não fica. Sim. Esse é o slogan dele. É muito bom. Né? Perguntaram, quando ele ganhou a eleição, perguntaram ao Tiririca, Foi o meu marido que me mostrou o que faz um deputado federal? Ele falou assim, eu não sei, mas eu vou descobrir. Já tinha ganho uma eleição, aquele país é fabuloso. Sabe? O brasileiro, você vê, o brasileiro é uma produção de comédia, né? Muitos comediantes no Brasil. E eu falo, por que nós temos mais comediantes brasileiros do que europeus, do que portugueses? Porque o país é caricato. Sim. O brasileiro é caricato. Nós temos situações lá... Começam logo desde pequeninos com as alcunhas. Com as alcunhas. Não é? Depois o Alexandre Frota fica 25 anos ou 20 anos fazendo filme pornô, depois vira deputado. Só no Brasil. Isso é Brasil, uma nação. Ele também entrou cá no... Depois tinha a Globo, né? Nós tínhamos 4 canais, mas depois a melhor frequência era a Globo, só apanhava a Globo. Então qual era a minha cultura? Novela. Qual era a minha informação? Novela. Eu cresci vendo novela, que minha família vendo novela, não tinha, e tu não vai sair daí. E o último da fila é quando você percebe que tudo aquilo que você quer é impossível. Tá? Tudo é possível só no mundo dos coaches. Na realidade não é, você não vai chegar lá. Eu vou dar só um exemplo. Uma das coisas que eu mais quis ser e fazer na vida, depois isso já passou, e me fez mal durante uma época, era ser ator, fazer teatro. Olha que loucura, teatro, logo eu. E tudo começou, eu trabalhava como estafeta, fui entregar o documento no teatro da Tijuca, e um senhor estava tendo um ensaio, falou, quer assistir? Eu falei, quero. E assisti a peça e gostei muito daquilo, fiquei fascinado por aquilo. E falei, eu vou estudar teatro. Só que nessa altura eu tinha uns 15 anos, já trabalhava, já ajudava em casa, uma responsabilidade muito grande. Eu fui no caminho do trabalho para casa pensando, se eu chegasse pro meu pai e dizia assim, pai, eu quero fazer teatro. Sabe o que ele ia falar? Se você quer ser gay e se drogar, vai. Mas não arranja desculpa de teatro. Não tinha, meu pai não entende teatro. Então você vai virar esse... Aqui pode falar asneira não, né? Que eu falo pode. Então você quer virar viado, vira. Agora não arranja desculpa pro viado. Porque essa ideia que tinha. Pai, quero pintar um quadro, quero ser artista. Não, tinha que ser mecânico. Eu tinha que ser mecânico. E eu nasci para ser militar. Então eu tinha que ser militar. Só. Ou mecânico. Como é que deu a volta a isso? Imigrei. Mudei. Fui-me embora. Fiz 3 provas para a Marinha, não passei, graças a Deus, e vim para cá. Então fui criado dentro dessa coisa muito engessada, muito rústica, muito... E voltando à sua pergunta, por que eu não me perdi? Eu, Duda Evangelista, Maurício... Fernando, Gago... Quero tentar perceber porque é que nós tínhamos uns perdem e outros não se perdem. Aí é que tá. Eu era um menino com todas as necessidades, que se calhar em alguns momentos da minha vida tive todos, se é que existe justificativa para roubar, isso aí é uma discussão muito polêmica, mas se calhar até tive algumas fases da minha vida que roubar seria digno. Tá? Mas também foi assim pro meu pai e ele não o fez. E foi assim pro meu avô e ele não fez. Eu deixei de criticar. Se fosse para alimentar os meus filhos, é que nem pensava 2 vezes. Rita, roubava já. Vamos falar de dignidade. Vamos falar de... Outra palavra muito bonita. Honestidade. Vamos. Mas primeiro você vai para uma favela, fica 2 dias sem comer. Aí depois de estar 2 dias sem comer e ver os seus filos sem comer, aí a gente vai e faz um podcast sobre dignidade, honestidade, Eu vim de uma família... Sobrevivência. É hormônio? É fisiológico? Exato. É fisiológico. Completamente. Eu tenho um amigo que é da alta patente militar aqui em Portugal e diz que um dos maiores testes que eles passam nos ranges é deixa um homem com fome que ele é capaz de tudo. Que ele diz, deixa um soldado com fome, que ele é capaz de qualquer coisa. O cara mais civilizado, mais pacífico, mais zen, deixa ele com fome para você ver. É a natureza humana, é a sobrevivência, né? E muitas pessoas no Brasil vivem nessas condições, não estou fazendo apologia ao crime, mas é meu amigo, quer falar sobre honestidade, fica 3 dias sem comer igual o cara ficou. Exato. Mora num barraco de madeira igual o cara mora. Acorda de manhã e vai buscar água
e bebe a água e dá água aos teus filhos, e você sabe que aquela água pode matar os teus filhos. Você sabe disso, mas é a água que tem. Né? Porque você está aqui tomando água do Monchique e está falando de dignidade, amigo, no ar-condicionado. Vai para lá, vai para a guerra. Vive o que ele vive, para depois você criticar a dignidade dele. Porque meu país é tão engraçado que se um pobre roubar uma lata, vai preso. Mas deputado tem um tal de foro privilegiado. Ele pode matar e não vai preso. Sim. Rapaz, isso é lindo, É isso é surreal. fabuloso. Então, a sorte que eu tive pai, eu tive mãe, tio, avós. Eu tive muitas mãos para puxarem as minhas orelhas, entendeu? Isso eu tive. Parecia que estava solto, mas não estava assim Nunca tanto. tive. Nunca teve. Tinha Nunca olhos. tive. Muito do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos vizinhos. E naquelas comunidades, o pai do teu amigo é teu pai também. Seu pai sabe. É mesmo comunidade, não é? Sim, é comunidade. Por exemplo, eu estava numa região onde os pais, como os meus, eu tive pai e mãe, né, presentes. Rita, eu tive amigos meus com 10 anos de idade, estava por conta e risco, não tinha pai, não tinha mãe. Tinha, mas não tinha. Não, amigo, eu olho para trás e falo, fogo, fulano naquela época tinha 10 anos de idade. Podia ficar uma semana sem a casa que ninguém notava. Ninguém notava. Eu não. Minha mãe é aquela típica mãe de subúrbio, não sei se aqui fazem isso, que ia pra rua de bebidol. Dava um berro para saber em qual esquina eu estava. Então tinha algumas regiões que os pais do bem sabiam que os miúdos não podiam ir, eu ia. E quando passava um pai de um amigo, então, teu pai sabe que você está aqui? Tio. A gente chamava de tio, para casa agora. Ai de mim que dissesse alguma coisa ao mais velho. Talvez isso faça a diferença. Total. A atenção, a preocupação. A atenção ao teu pai. Eu não sou apologista. Meu pai era apologista a bater nos filhos, né? Eu não sou apologista a isso. Mas a educar, tá, assim, uma coisa que... Mas preocupava-se. Preocupava-se. Uma coisa que meu pai meu pai me deu aquilo que ele podia dar, até a nível intelectual. Tinha uma coisa que meu pai dizia, e meu pai não tem muito tato para falar. Ele falava assim, se um dia você se envolver com coisas como violar uma miúda, traficar drogas, assaltar alguém, fazer qualquer tipo dessa coisa que você escolheu fazer e não me convidou para fazer contigo, você não conta comigo para nada. Ele sempre dizia isso. Eu tinha isso. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é eu e muitos dos meus amigos, eu tinha quem decepcionar. E às vezes... Vem ali o cliquezinho na altura de decidir. Exato. Vem a cara do pai e da mãe. E da avó e dos tios. E as poucas vezes que eu pensei em fazer uma asneira, se calhar roubar uma fruta, não sei, aí criança acha que vai ser presa por tudo, né? Há ali um momento. Eu imaginava eu algemado e a minha mãe e o meu pai, e aquele monte de tios e primos, e mas por que tu fez isso, meu? Sim. Sabe? E isso é bom. E eu tive, graças a Deus, eu tive isso e tive muito. Estou no caminho do bem, tenho 2 irmãs, mais um filho que meu pai tem de uma outra relação, estamos os 4 no caminho do bem, cada um da sua maneira, cada um escolheu um caminho, mas todos somos pessoas do bem, isso é confortante. Quando a minha mãe me diz, graças a Deus, passamos o que passamos, mas vocês estão todos no caminho do bem. Como é que o jiu-jitsu já vem daí ou foi cá em Portugal? Não, foi no Brasil. Foi no Brasil. Também ajuda muito uma arte marcial, completamente. Verdade? Aquele grupo. Muito, porque o jovem, eu vejo isso pelos meus filhos. Eu tô com 40 anos, eu acho que eu não preciso quase não sei se não posso falar. É tão bom eu olhar a minha volta e perceber que eu preciso de tantas poucas coisas hoje em dia. Né? Isso aqui não é uma apologia ao minimalismo, nada disso. É dizer assim, 3, 4 amigos bacanas, uma garrafa de vinho, um bom som. Tá feita a vida. Mas que saiu o iPhone 15, tá bom, mas vamos voltar para aquele assunto. Eu gosto muito disso, de conversar. Então, qualquer pôr do sol e uma cerveja de marca decente, bem gelada, nosso técnico tá me dando razão. Você aos 40... Até eu dou a razão. Mas você também. E é verdade, você chega ali e diz assim... E é o que eu vejo hoje, aos 40 anos, também posso querer ter um carro melhor, uma casa maior, não sei o quê, andar com uma roupa que tem um jacaré aqui no peito, tudo bem, é fixe o jacarezinho no peito e tal. Mas o que eu quero mesmo é ver um pôr do sol em São Julião, com uma cerveja de marca decente, bem gelada, e trocar uma boa ideia e aprender alguma coisa. Eu não quero muito mais do que isso na minha vida. O resto é consequência do meu trabalho, né? Eu não tenho culpa de fazer um negócio e dar certo. Você não tem culpa se seu podcast virar o maior podcast do mundo, pois não? Você não tem culpa, você trabalha para isso. Mas as necessidades são outras. Com 14 anos você quer tudo, Rita. Sim.
você quer tênis até meia, você quer ter tudo, você quer ter status, e você quer ter um sentimento de pertença. Você quer pertencer a alguma coisa. Exatamente. Que meus E amigos... daí é que vêm também as marcas e isso, que é Daí para que vem o ser esporte, igual. o Benfica. E para ser coisa, igual aos outros. para ser não igual é? aos Igual outros. Né? Então, a adolescência também tem a esse adolescência perigo. é terrível. Hoje, eu vou almoçar com um amigo, com meu fatinho de 50 euros de uma marca do shopping, ele vai com o Armani dele, não sei quanto, que veio de Londres, para mim é igual. Mas com 14 anos você não tem maturidade para entender isso. Você não tem Sim, é logo, eu não posso, porque é que eu não posso? E não posso hoje, mas se calhar posso amanhã. Os meus filhos vivem nesse registro. O pai hoje não pode, mas os meus filhos sabem. E às vezes o que é que interessa? Às vezes, mas para eles... Para eles, sim. Então, dentro de um contexto... Mas vão perceber talvez mais tarde, a maioria. Sim. Mas quando meus filhos, por exemplo, vivem num contexto que, graças a Deus, tiveram tudo aquilo que pediram ao pai. Sim. Agora eu não posso, espera um bocadinho, que isso não está fácil, mas é esse skate, meu filho é skatista, calma, o pai vai te dar o skate. Ah, pai, eu quero surfar, é uma prancha, então pronto, o pai vai te dar uma prancha. Vamos organizar as coisas, mas meus filhos vão tendo as coisinhas dele. Agora o mais novo, ainda estou traumatizado, me obrigou a comprar um óculos, uma coisa do Facebook, coisa do demônio, aquilo, entra em realidade virtual, eu sou de outra geração. Sim, já ouvi aquilo falar. É uma loucura. Eu ouvi um que é o Nuno Markle, acho que era o que ele estava a falar. É uma coisa de louco. Aquilo é um óculos que até fazem reuniões naquilo, não sei. Vão ao cinema e vão não sei o que. E os meus filhos não são muito pidões. É Natal e o aniversário deles. Não é aqueles mil de entrada no mercado. Não, pedir podem. Exato, podem não ter. Estamos no Estado democrático de direito. Também não pedir faz podem. bem dar tudo, não é? Não dou. Então, quando você vive num contexto onde você não tem, sabe que não vai ter e nunca vai ter, você vai fazer duas coisas. Você falou sobre o esporte na minha vida, né? O esporte agrega a uma equipe. O esporte dá algo para defender. O esporte faz isso. Eu estou aqui por causa do jiu-jitsu. Se não fosse o jiu-jitsu, eu jamais conheceria o Bernardo. Não houve nenhum evento na minha vida e na dele que nos aproximasse. Portanto, o jiu-jitsu me faz isso. O jiu-jitsu te agrega, te traz boas pessoas, mas traz mais como é que se diz? Boas pessoas, entende? Então, o meu marido é mais baixo, não é? Mais pequeno. E no jiu-jitsu lutam todos contra todos. Todos contra todos. Ele já lutou contra si? Acho que sim. Eu gostava de ver. Acho que sim. Mas ele às vezes vai tipo, ele era grande. Todo feito no 8, ele era grande. Mas isso é muito engraçado. Também essa do... Sim, ali... E não quer dizer que o mais pequeno seja pior. Às vezes até pode ganhar ao mais. É muito engraçado o jiu-jitsu. Eu sou assim grandalhão, mas o jiu-jitsu ele foi criado, ele foi desenhado para homens magros e de baixa estatura. Que eram os monges mongóis, né? Eles eram muito magros, tinham alimentação deficiente, então precisava de uma técnica que não precisasse de tanta força. Eu até sou um homem forte e robusto. O jiu-jitsu faz-me lembrar talvez a sua palavra, uma palavra que gosta muito, que é a persistência. Se você não for persistente, você não fica no jiu-jitsu. Porque e mesmo... Porque é no chão, certo? Eu vou falar só pelo que eu vejo em minha casa do meu marido a brincar com os meus filhos. E aquilo dá-me uns nervos, porque montam-se em cima e tem que se arranjar uma forma de sair dali de baixo, não é? Do de baixo sair para passar para cima, e aquilo causa-me alguns nervos, porque às vezes é preciso estar muito tempo para se descobrir como é que se vai sair. É muito sacrificante, né? É muito sacrificante. Então, para quem vê, se calhar ainda é pior, porque eu, por exemplo, para o meu filho, que é mais... tem as emoções mais ou cá em cima ou cá em baixo, portanto é mais... A minha filha é mais linear, sempre constante, né? não é? Mas ele não, e aquilo treina-lhe muito o manter a calma, não é? Claro. E esperar Claro. para sair daquela. Claro. Isso é um grande ensinamento da vida, não é? Sim, nós tivemos uma formação agora, sábado e domingo, que falou justamente sobre isso, que é o montado, né? Você falou do montado. Quando a pior situação que você pode estar é quando você deixa o seu adversário montar em você. Sim. É muito difícil sair dali. Já perdeu, né? Já se pôs numa posição A nível de competição, aquilo vale 4 pontos e é uma posição que eu tenho quase nada para fazer, ele pode fazer tudo. E ali só me resta ter calma, paciência, persistência e técnica para sair dali, para não piorar a minha situação. Então o esporte, ele ajuda muito nisso. E uma coisa que a Rita falou que é verdade, além do grandalhão lutar com o pequenino, no jiu-jitsu, o engenheiro, quando começa o treino, e isso eu gosto muito, acabou o treino. Então a gente fica naquela resenha, naquela conversa, quase que um podcast ali, conversando, e tem engenheiro, tem oficial de marinha,
Tem o rapaz que trabalha na Suma varrendo rua, tem o rapaz que trabalha na farmácia, tem o Exato. rapaz que entrega pizza. É muito heterogéneo, não é? Tem um rapaz que é responsável pelo corpo de segurança do presidente da República, tem um rapaz que está desempregado, que até está desempregado. E ali estão todos nas mesmas condições. Estão todos nas mesmas condições. É muito giro. Se você é CEO da Microsoft, ali você é um corpo e um kimono, e ser CEO da Microsoft, o CEO de uma empresa qualquer, ou se teu pai que tem o desmiúde, né? Se teu pai é juiz, se teu pai Ali está tudo igual. é GNR, ali Não interessa, não entra mesmo, não é? é que não entra mesmo, isso é fascinante. A democracia social e de respeito. Nós temos um mestre, né? E nós temos todos que alinhar no final da aula na frente dele. E alinha os juízes, os advogados, os empregados, o rapaz que trabalha no posto de gasolina, a senhora Dias. Tudo igual. Sim. Quem tem 5 seguidores, quem tem 3 milhões de seguidores, tudo igual. Tão bom. Isso é muito giro. E na escola convencional não é assim. Pois não. Porque na escola eu vou com tênis da marca XPTO, tu já vai com outro tênis que não é. Exato. Se calhar você foi passar férias em Vila Moura, eu fui passar férias em lado nenhum. Ou se calhar fui à Terra Sol ali ver minha avó. E na porta da escola, teu pai chega no carro X, meu pai chega no carro Y. E as diferenças sociais nos miúdos fazem uma diferença muito grande. E no jiu-jitsu eles conseguem. Foi uma das coisas que eu também que quis pôr os meus filhos na escola pública, foi para eles terem um bocadinho de tudo. Claro, poderem ver um bocadinho com de tudo. certeza. Aqui também nesta zona de Cascais é super tranquilo, não é? A Sim, escola sim, pública, mas tem muitas realidades. Claro, E então acho que isso é muito bom claro. para as crianças, não é? Bom, sim, que vão lidar com todos os tipos de pessoas. É bom. Vão aprender que cor de pele não faz caráter, marca de roupa não faz eles, caráter. quando começaram a perceber o racismo, foi tão engraçado. Os meus filhos não sabiam o que era isto. De repente diziam o preto. E os meus filhos, mãe, mas chamaram preto. Uma vez a minha filha, estava um menino de cor, não é? Preto, da escola dela, e ela disse-me, o de camisola encarnada. Eu achei tão bonito, porque ela podia ter dito o preto, aquele escuro, o preto, whatever, Sim. e disse, mãe, aquele meu amigo de camisola encarnada. Mas ela era pequenina, eu achei aquilo lindo, maravilhoso. É uma Porque nova geração, né? Ela É não, uma nova geração. não vê como... Ainda bem, e é isso que também a entrada de estrangeiros em Portugal fez. Esta mistura fazia-nos falta como povo. Sim, eu abordo. Fechados. Depois existe um cinismo no racismo, né? Que é o racista típico, declarado, que ele não existe. Ninguém fala, eu sou racista, ninguém fala. Sim. Só aquele maluquinho lá do Mário, sei lá das quantas. Ninguém fala que é racismo, mas eu até brinco com um amigo meu, que ele é assim, um pouco por racista. Eu falo, o único preto que você abraçou foi o Eusébio, porque era do Benfica. Entende? Sim. Tipo, ou a pessoa negra tem uma importância muito grande, ou então é só a coisa tipo o preto do bairro. Sim. Isso é muito vago, né? Esse preto do bairro é o rapaz que está nas bombas às vezes a trabalhar para a gente. Eu acho que e constrói as nossas casas. Demoramos algum tempo a habituar-nos. Mas acho que estamos no bom caminho. Muito. Não é? Porque nós não tínhamos, não é? Nós não tínhamos outro povo. Eu não acho Até há uns anos atrás éramos nós, não é? Exatamente. Éramos eu não acho... nós, e agora estamos... Agora há portugueses de outras cores. Sim, claro. Não é? Sim, é verdade. Não havia isso, por exemplo. Não havia. E o próprio primeiro-ministro Antônio Costa, ele não é tipicamente branco. Não, ele é completamente indiano. Ele é indiano, não é? Ele tá mais, não, mas ele é mesmo indiano. Ele é indiano, ou seja, e tem uma outra ministra também, que eu acho que é da Justiça, que é negra. Sim, sim. Eu acho que isso, eu dei sorte, porque eu sou, na minha terra chama Sarará. Eu sou filho de mãe branca com pai negro. Portanto, eu tenho... Tem os olhos azuis. Depois, se deixar o cabelo crescer, eu tenho cabelo carapinha, mas depois tem a pele não clara, com baixa melanina, porque eu quando apanho sol, eu fico igual o Pelé, eu fico muito escuro. Não, fica. Eu tenho que lhe mostrar uma foto, eu vou lhe mandar uma foto depois. Mas tem os olhos muito claros. Sim, e fico com os olhos claros, porque minha família eu tenho uma foto na minha família que eu tenho uma prima que tem assim a sua aparência muito clarinha e é loira, e o pai dela é mesmo negro, porque a mãe dela é branca, e minha família, um álbum de família da minha família é uma loucura. É carapinha, é outros que parecem índios e não sei o quê. Então, o que acontece? Em relação ao racismo, eu aprendi... Olha só, não é que eu aprendi racismo em Portugal, eu conheci racismo na Europa. Sim. Né? Eu conheci o racismo na Europa. Isso no Brasil não existe.
Existe de outra forma. Há de existir sempre, não é? Não existe o preto. Sim. O bairro do preto, o café do preto. Em Portugal tem discoteca de pretos. Sim. Discoteca onde Claro, só vão pessoas sim. africanas. Não, Mas, no por Brasil exemplo, não existe isso. mesmo os africanos são muito racistas entre eles próprios. Quem é que é mais escuro, quem é que é... Entre eles Sim. são muito racistas. Eu tenho alguns amigos angolanos. E até por uma questão tribal, por causa dos dialetos. Esse preconceito tribal até dentro dos dialetos. O que eu acho que aconteceu foi que eu ouvi uma coisa muito gira, que é o europeu, ele manchou a história do Brasil, porque nós temos uma história de escravatura muito triste, né? O Brasil escravizou muito, mesmo depois da deixada dos portugueses e tal. E eu aprendi a história dos escravos a partir do africano acorrentado, que era vendido pelo europeu, português, francês, holandês, e que trabalhava nas fazendas. Eu não aprendi que esse negro era ministro lá na terra dele. Ele era príncipe. Ele tinha uma importância, uma relevância. Ele não era um ser humano qualquer, nunca foi. Mas eu aprendi que o escravo, e ser descendente de escravo, como minha mãe diz, que meu avô, parte materna foi, né? Todos os negros no Brasil, se fizerem um retrocesso, ou são portugueses, sim, ou são alemães, ou são escravos, ou são índios. Exato. Ou você vai para uma oca, ou vai para uma senzala, ou você é índio, ou você é escravo. Se você for um brasileiro, tipo, se eu começar a voltar, com certeza, algum familiar meu foi escravo, com certeza, veio da África. Mas o racismo separatista, desse termo que me chocava muito, que é a discoteca tal, é uma discoteca africana. Isso não existe no Brasil. É uma discoteca tal. Isso não existia. Portugal existia muito, hoje em dia cada vez menos. E eu nunca achei assim o português um povo muito racista. Eu acho que a população aqui era mais preconceituosa. Preconceituosa, sim. Tá. É diferente do racismo. É diferente. E hoje em dia, eu vivo num país... Eu cheguei aqui no dia 5 de abril do ano 2000. Eu vivo num país completamente diferente do que eu cheguei. E para melhor. Muito melhor. Para muito, muito melhor. Também acho. Tanto é que os brasileiros que chegam agora, né? Eu falo, já tem o caminho facilitado. Sim, a gente já tem um caminho todo facilitado. Eu encontrei em Portugal, como você falou, muito mais fechado, conservador. Muito mais conservador. Sempre olhar de lado para quem vem de fora. E como é que acabou na noite? Porteiro de discotecas? Sim, eu vim. Também se vê muita coisa aí. Sim, são as mudanças, né? Mesmo cá em Portugal, vê-se muita coisa? A noite melhorou bastante, sim, mas o período que eu trabalhei, que foi entre 2001 até 2011, 10, teve um percurso muito negro na noite, um descontrole muito grande, muita impunidade, muita violência, muitos grupos. Muito grupo, muita guerra entre os próprios seguranças, que esses seguranças, os que sobreviveram, envelheceram e estão mais conscientes. Então, a nova geração, eu vou falar isso, que eu ouvi isso, eu fiquei muito feliz. À noite existe um código de ética muito grande, né? Tipo, mas não é bem os padrinhos do filme, mas eu trabalhei com um rapaz que, quando eu fui para a noite, eu tinha 22 anos, ele tinha 22 anos de noite. Sim. Entende? Tipo, é um senhor da noite. Sim. Já levou todos os tiros, todas as facadas e todos os processos, já correu os tribunais todos. Isso, dentro da carreira de um segurança, isso conta. Uma pessoa que já viu de tudo. E vai trabalhar com esses senhores, já eram famosos na noite, trabalharam nas grandes casas de Lisboa. E essas pessoas agora estão com 60 anos. E eu ouvi de um grande segurança, que existe grandes seguranças, grandes profissionais. Existe segurança no qual eu confiaria em minha família. Graças a Deus, não é? Fica dentro da minha casa, que eu vou ter que viajar, e toma conta da minha família, graças a Deus. Depois, é uma profissão que tem mal e bom. E ele disse uma coisa muito gira, que eu não sabia. Muito giro é português, é muito português. São 20 anos. Gosta desta expressão, não é? Porque eu conheço outros brasileiros que dizem que gostam de dizer muito giro, muito gira. Eu uso muito. Eu ouvi uma coisa muito gira, que é: quando eu entrei para a noite, não existia o seu livro. Hoje, tem o seu livro
Quando um puto chegou, esse meu amigo que é um super segurança, muito famoso nesse Este contexto. é o primeiro livro. É, o Máfias da Noite. O Hoje, Máfias da Noite. quando o miúdo quer entrar para segurança, eu falo, lê esse livro antes. Que eu vou tirar o curso de segurança, vou trabalhar numa discoteca. Lê esse livro antes. E ele diz, quando eu fui para a noite não tinha o teu livro. Eu achei isso tão bonito que você... Para refletir, para olha, você quer trabalhar na noite, mas não pense que é só botar um fatinho preto, um bom perfume e tá que ali. É só miúdas. E que é só miúdas e tal. Não é só isso. E uma coisa que eu não sabia, uma pessoa das redes sociais foi fazer o curso de segurança e algumas fizeram highlight das minhas entrevistas sobre a noite. E o meu livro, a parte de coisas que eu relato no meu livro, hoje faz parte do curso. Eles assistem um vídeo de um ex-segurança, Marlon Queiroz, que fala, olha, isso não é só um fatinho preto, um cartãozinho ali que te dá uma certa autoridade que não existe, não. Isso aqui é a cadeia, tribunais, Isso execuções. é bom para os pais lerem, para estarem mais conscientes e poderem ter a tal conversa que nós dizíamos. O último da fila deveria ser obrigado na escola. E o Máfias da Noite? O Máfias da Noite deveria ser obrigado na escola. O Máfias da Noite deveria ser obrigado na escola. Não é porque eu escrevi, não é porque eu sou pai. Sim. É porque eu sou pai. E os meus leitores começaram por ser segurança. A sociedade em Portugal não deu valor ao meu livro, porque é mais mafioso, cabe absurdo escrever um livro. Mas quando os filhos, porque quando o meu livro saiu, os filhos dele tinham 6 anos, ou 10, quando fizeram 16. Quiseram sair à noite. Então vamos lá ver o que esse segurança está a falar. E é muito gratificante. Claro que os números contam e vender muitos livros é bom. E eu fui muito bem aceito pela mídia, por isso que estou aqui agora, pela televisão, por outros canais convencionais de comunicação. Fui sempre muito acarinhado por eles. Porque todos eles têm pais. Os colegas de profissão, seus colegas, Júlia Pinheiro, têm filhos, Cristina Ferreira, e todos eles têm filhos. E que saem à noite e quiseram saber, olha, e chegavam depois da entrevista e perguntaram, mas é mesmo assim? Como é que é? É assim, entende? No jiu-jitsu, recebo mensagens, agora menos, mas não foi engraçado que o meu livro chegou nas famílias mais ou menos 1 ano depois que ele saiu. O meu livro ficou 1 ano na mão dos seguranças e da malta que frequentava a noite. Sim. E passado 1 ano, ele começa a chegar nas famílias. Pessoas, olha, eu sou pai, tenho 2 miúdos, um 16, um 17, que saem à noite, eu li teu livro. Eu tive uma coisa muito gira que era, se eu te der o telefone do meu filho, você dá uns conselhos a ele? Eu falei, olha, se é um pai que está me pedindo, como é que eu vou ter a certeza que você é pai dele? Ele falou, não, eu ligo a câmera, a gente faz... Na época usava-se muito um outro aplicativo, acho que era o Skype. Eu falei, você está falando sério? Eu não tenho, não sei. Não, por favor, vamos só conversar. Eu falei, será que isso é alguma brincadeira de um amigo? Não. E era um pai com um filho, preocupado. Uma miúda de 15, que ficou muito chateada comigo. Eu falei, ela não, porque eu encontrei com um miúdo de 13 na noite. Uma miúda de 13 anos, ficou corpulenta, põe um sapato alto, uma maquiagem, entra. Eu sei que é o papel de segurança pedir identificação, mas às vezes os miúdos são tão habilidosos quando querem, naquela confusão, entram. E miúdos muito alcoolizados, e eu falei, ela não. E depois, o álcool não é só as drogas, e achei giro. O álcool é um grande problema. O álcool é a pior droga. Super aceito em sociedade. Atenção, que eu gosto muito do meu vinhozinho, da minha cerveja, mas o álcool é a pior droga. Com moderação. Com moderação e com consciência que eu posso comprar a quantidade que eu quiser. Eu agora saio daqui, entro em qualquer superfície e compro 50 litros de vodka. Aceito. E se estivéssemos aqui a beber uma cervejinha, ninguém levava a mal. Ou uma garrafa de vodka. Já viu o que é? O que uma garrafa de vodka faz no comportamento humano? Sim, sim. Qualquer pessoa com 18 anos pode entrar no supermercado e comprar as garrafas de vodka que quiser. Ilimitada. Sim. Já imaginou o que é um miúdo? Entrar nessas superfícies que vende aquelas vodkas mais baratas, né? Para não estar aqui a falar o nome dos supermercados. Sim. E vai ali, sei lá, 4, 5 euros, compra uma garrafa de vodka com 16 anos. Vai para o bairro alto, na metade da garrafa ele já está todo torto, já tá aquela educação que o pai deu e os princípios já foi tudo garrafa abaixo. Sim. E essas garrafas estão vendidas. Mas você é contra? Não sou contra. Tem que instruir, porque quando se fala de droga, eu cometi um erro, incluindo o álcool, né? Incluído o álcool, né? A vodka, a cachaça. Existe uma cachaça brasileira. Aqueles shots, não é? O Velho Barreiro, por exemplo, que é uma cachaça muito forte. Ela vende em qualquer lugar em Portugal, qualquer miúdo pode comprar. Né? E tem que se abordar isso com eles também. Então, achei engraçado o pai ligar a câmera e pedir para eu dar tivemos ali a falar um bocadinho, dar alguns conselhos para os filhos deles, e fui muito abordado na rua 1 ano depois do livro sair.
A bomba de gasolina, o senhor do livro, né? Tá, poxa, eu vi a tua entrevista, gostei, comprei teu livro, e fotos, mandam fotos com o livro na mão e tal. E eu sei que eu venho de um país onde um ator global, às vezes nem sequer pode sair na rua, porque o brasileiro, eu só vi essa cultura nos Estados Unidos, acho que na Espanha também. O brasileiro, ele é apaixonado pelo artista, ele é apaixonado. Tem alguns... nós tivemos a Xuxa, por exemplo, sofreu muito com isso. A Xuxa teve que sair muitas vezes de peruca e não sei o quê, porque o povo, nós adoramos demais os nossos artistas. Então, você vê os youtubers brasileiros, por exemplo, eles viram máquinas de sucesso, compram aviões e se saem na rua, querem agarrar. E teve o caso da Sandy Júnior, que tiveram que sair de escada mais giros por trás do hotel, porque descobriram que elas estavam ali e cercaram o hotel. Não sei porque eu entrevistei já a Sandy Júnior, eles sempre chocados com Portugal, podiam andar na rua, não é? Sem ninguém ir lá. Não, e Cascais, onde moram alguns artistas, e eu estava na rua e eu vi uma pessoa que eu via na SIC, que eu via ela caminhar, eu dizia assim, o português não pede autógrafo. Aliás, o Marcelo. Marcelão? Vai nadar ao guincho? Vai nadar ao guincho, presidente da República. E eu trabalhei para o Antônio Álvaro Barreto, que faleceu, um grande homem, foi ministro da Agricultura. Morreu há pouco tempo, não Morreu foi? há pouco tempo. Antônio Álvaro Barreto, trabalhei para ele durante um ano e tal. Nós éramos caseiros, ele tinha uma casa na Quinta da Marinha, onde eu e minha esposa tomávamos conta dessa propriedade, o jardim, essas coisas todas. E eu vinha do Brasil, estava aqui 1 ano e meio, e os ministros lá andam de carro blindado e com armas. É outra realidade. E ele saía com o calçãozinho branco dele, caminhando ali, tudo sozinho, sem segurança, sem nada. E português não perde autógrafo. Pedir autógrafo. É tal coisa. Também coisa às nova. vezes olhamos de lado, mas também não invadimos, não Isso é bom. Porque temos algum respeito sim. pela coisa. Que é aquela coisa da figura pública, né? Cada vez que você vai num programa como agora, como o seu, como na televisão, a primeira semana depois que você vai à televisão, dependendo do programa, você é muito reconhecido na rua. Você é do meio e sabe disso. A televisão e a internet te põe na casa das pessoas. E a forma do português te abordar, ela é quase que incomodativa. Você passa assim, ele está me reconhecendo, ele quer falar comigo, só que ele não sabe como. Ele não tem coragem. Quando eu saí, pelo menos o Máfia da Noite, eu vi assim um casal. Eu dava um sorriso. É o senhor do livro, né? Desculpa lá, aí que levanta. Desculpa lá, podemos tirar uma foto. Eu tenho um livro no carro. Desculpa, tá aí no seu momento, tá certo? Pode me assinar o livro? Não, claro que sim. E dar autógrafo, não me venham com conversa. Dar autógrafo é a coisa mais gostosa que tem. Porque... É muito pessoal, não é? Porque a assinatura você faz escritura da sua casa, você põe o carro do seu nome, você tem que assinar quando o seu filho nasce. A nossa assinatura é nossa, é muito nossa. E é para coisas importantes. Sim. Escritura da casa, quando você vai comprar um carro, quando seu filho nasce. Sim. Não tem essa, eu caso com ela, mas não assino. Tem que assinar. Assina, não é? Nossa assinatura está no nosso passaporte, está no nosso BI. E uma pessoa que nunca lhe viu, por causa de um trabalho seu, seja uma obra de arte, um quadro, fala, me dá um autógrafo. Exato. Eu acho isso. É esse valor que eu acho bonito quando me pedem autógrafo. Caramba, eu só uso minha assinatura para coisas chatas, né? Para coisas de burocracias. E ali não. Ali não. Ali é uma coisa mesmo. Que é gostosa para mim, que é gira. É gira. Marlon, eu ficava aqui a tarde toda, mesmo a tarde toda a falar consigo. Adorei ter cá. As pessoas podem seguir, é uma conta pública? Como é que... Não. É uma conta pública. Eu, infelizmente, não tenho assim, muita habilidade com as redes sociais, apesar dos meus amigos disserem tu tem que mudar, tu tem que saber trabalhar as redes sociais, você tem potencial para as redes sociais. Eu acho que sim. Bombar, não sei o quê, mas eu não sei fazer a coisa. Há muita gente que se calhar gostava de o ouvir e a sua experiência. Sim. Mas tem meu Instagram. Como é que é? Porque as pessoas meu Instagram é MF Queiroz. Né? @MF Queiroz, estou no Instagram, e o Facebook é Marlon Queiroz. Pronto. Estou lá também. Adorei mesmo tê-lo aqui. Acho que vai ser super útil então para mães e pais que às vezes precisam assim de umas luzes e de umas... Não é? Acho que é muito importante às vezes, assim, vou falar com os meus filhos, e podemos mudar assim alguma coisa. E para terminar, o meu segundo livro é completamente diferente do primeiro. Mas também teve um aspecto positivo que é... Eu tenho um amigo... Eu estou a devorá-lo. Eu tenho um amigo que é um grande amigo nosso também.
Vou dar um beijinho. Eu chamo ele de Magrinho, olha lá, brasileira, Magrinho, Magrinho. que é o Miguel. Miguel. Que é o Miguel, Sim. né? Que é nosso amigo, que é fantástico. Ele foi no lançamento do meu livro, ele disse uma coisa também bonita. Eu li o teu livro, eu descobri o quanto eu fui privilegiado, meu filho foi privilegiado, e quanto nós vivemos numa sociedade de privilégios, isso Sim, quase que sorte. E gostei muito e dei o meu livro para os meus filhos lerem o seu livro, para eles perceberem que, olha, existe um outro mundo, existem outros miúdos numa outra realidade. É muito bom quando o meu livro toca essas sensibilidades das pessoas. Mesmo, eu estou a devorar e estou a adorar. Isso. Marlon, e trouxe-me o quê? Que eu sei que me trouxe aqui um presente. Sim, trouxe aqui uma prenda. Uma prenda. Uma prendinha, que é o meu quarto filho, né? Que livro é igual filho também. Exatamente. É um processo de criação, dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça, mas quando termina, é uma coisa muito boa. Então, eu trouxe para você aqui com muito carinho. Obrigada. Todas as medidas de segurança nesse estudo foram tomadas. Sim, exato. É mesmo já sério. Estou farta de pôr álcool gel. Acho que vou explodir aqui de tanto álcool gel. A equipe está toda muito bem protegida e trouxe aqui para você. Muito obrigada. Meu Eu disse último que eu estava trabalho. a ler o do meu marido, mas assim fica meu. É, Está autografado? É uma honra.